Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 381. O Going Merry seguiu preguiçosamente enquanto voava ou navegava acima das nuvens. Sua velocidade era mais rápida do que qualquer nave normal enquanto se dirigia ao seu destino. O tempo passou e, além de sentar e fazer algum treinamento leve, a maior parte da tripulação não tinha mais nada para fazer. Kobe e Usopp estavam brincando de pega-pega com Aiza e Groot, enquanto Kuina estava sentada em um canto lendo um livro. Sanji e Atchan estavam limpando depois do almoço e já planejando o jantar. Spark pode ser visto no céu correndo junto com Yosaku ao longo do Going Merry. Ambos usaram Geppo enquanto os dois piratas trocavam golpes, treinando. Depois de ver Johnny ficar tão forte, Yosaku também se concentrou muito em treinar para poder se atualizar. Ele sabia que demoraria um pouco até conseguir obter seus frutos, mas havia outras maneiras de ficar forte. Luffy e Sabo também estavam treinando, mas mais em velocidade enquanto o Homem da Borracha tentava alcançar o Homem Relâmpago. Jin, Law, Anchor e Cricket estavam no baralho jogando cartas e, pelo que parece, Jin e Law estavam vencendo, enquanto Anchor e Cricket pareciam realmente infelizes. Ao lado, Zoro estava tirando uma soneca, aproveitando o tempo livre. Nami também estava relaxando enquanto terminava seu trabalho no mapa de Scipieia. Ela estava um pouco triste porque eles iriam pular uma ilha. Mas quando tiverem tempo, certamente reservarão um tempo para visitar as terras de Long Ring Long. No diário de bordo de Tsurara Oikawa, havia várias histórias de como era a cadeia de 10 ilhas e seu padrão climático único. A ilha era grande e tinha o formato de uma coroa e sabe-se lá que tipo de tesouros havia ali. Mapear a ilha teria sido um prazer. Mas, infelizmente, nem tudo corre como planejado. Certo então. Prepre. O caracol transponder preto do navio zumbiu. Nami se levantou e foi até o caracol e olhando para quem ligava, ela sorriu sabendo quem era. Ela desligou a ligação antes de ligar para Luffy, enquanto configurava o caracol transponder preto para uma ligação criptografada. Depois disso, ela ligou de volta e esperou. Moshi Vivi aqui. Vivi disse, enquanto uma projeção de vídeo dela aparecia enquanto ela acenava para Luffy e Nami. No momento em que ela estava fazendo isso, uma cobra branca rastejou olhando para o caracol do transponder e ficou confusa, olhando para frente e para trás. White Fury olhou para o caracol e depois para Vivi. A princesa riu não é comida. E sim, eles são Luffy e Nami. Ao ouvir isso, White Fury se animou e sibilou alegremente para seus amigos. Bem, vocês estão bem. Luffy perguntou. De qualquer forma, Johnny já chegou a Alabasta? Vivi fez beicinho. Você não me liga o dia inteiro e a primeira coisa que você pergunta é sobre Johnny. Ela disse, cruzando os braços sob os seios, parece que você não liga nem um pouco para mim. Luffy riu enquanto Vivi agarrava a ponta do caracol do transponder e o movia mostrando a Johnny. O pirata parecia estar enchendo o rosto de iguarias reais. Ao ver seu capitão, ele engoliu comicamente toda a comida, lutando um pouco. Eu consegui, capitão. Luffy riu, parece que sim. Você teve algum problema ao ir para lá? Não, boné, eu cuido disso, disse Johnny flexionando o bíceps. Mas fiquei com fome. Mesmo com todas as barras energéticas, parece que voar consome muitas calorias. Luffy assentiu provavelmente porque ele não estava totalmente acostumado com seus poderes, o que o fazia queimar energia extra. Mas ele deveria melhorar. Algo semelhante aconteceu quando Jin também teve seus poderes. Coma e durma um pouco aqui, Luffy disse. Você pode ficar por Alabasta um pouco antes que quiser. Você não precisa voltar para Scipieia imediatamente. Johnny acenou com a cabeça. Eu posso aceitar essa oferta, ele disse descaradamente. Eu quero usar meus poderes um pouco, você sabe. Caçar alguns piratas e outras coisas. E também Pel, o guarda-costas de Vivi, ou guarda real, ou o que quer que seja. Título é. Cara, títulos são estranhos. De qualquer forma, os poderes dele deveriam ser parecidos com os meus, então ele deveria ser capaz de me ajudar um pouco. Principalmente com a parte voadora. Luffy acenou com a cabeça, com isso Johnny discutiu mais algumas coisas sobre a organização de caça-recompensa CDs, Corte em Death Services, antes de voltar para sua comida. Até White Fury se juntou a Johnny enquanto os dois comiam. Vivi os deixou em paz e foi para seu próprio quarto, enquanto falava com Luffy e Nami do outro lado. De qualquer forma, você pegou a bolsa dele? Luffy perguntou. Vivi assentiu e colocou o caracol do transponder sobre a mesa, antes de se afastar da vista por alguns segundos antes de retornar com a sacola. Ela colocou a sacola sobre a mesa com um baque alto antes de olhar para o caracol do transponder. Isso é bem pesado, o que tem aí? Vivi perguntou. Oh, nada demais, apenas 100 quilos de ouro e uma fruta do diabo. Nami respondeu com um sorriso malicioso. Os olhos de Vivi se arregalaram comicamente antes que ela abrisse o zíper da bolsa, antes que uma tonelada de ouro fosse despejada nela, quase enterrando-a nele. E ainda por cima havia uma fruta do diabo. Os poderes de Usopp eram incríveis em alguns aspectos. Com isso eles conseguiram empilhar muito ouro e reduzir seu peso. Mas depois que a bolsa foi aberta, os poderes foram cancelados, pois Usopp deu isso como condição para voltar ao tamanho original. Luffy e Nami riram enquanto Vivi saía dos escombros. Ela ia reclamar quando notou a fruta do diabo. Não foi a primeira vez que ela viu uma fruta do diabo, mas foi certamente incrível. Gosto disso? Luffy perguntou, refletindo sobre a reação dela. É para você. Tem certeza? O Usopp não queria a fruta? Vivi perguntou. Eles haviam discutido isso na noite anterior sobre dar-lhe aquela fruta. Luffy acenou com a cabeça, sim, ele fez, mas ele já tem uma fruta.
E embora eu seja totalmente a favor de fazer uma nova arma de Akuma no Mi, é um pouco complicado. Algo sobre a necessidade de uma arma especial. E bem, depois de pensar um pouco, eu acho esta fruta deve ser a melhor para você. Ele disse, eu discuti com o Usopp também, e ele não se importaria de te dar a fruta. O engraçado é que quando eu toquei no assunto da fruta ontem à noite, ele sugeriu independentemente você ou Kuina pela fruta. E eu falei com Kuina também, ela não quer a fruta. Então vá em frente e coma a fruta, Nami disse gentilmente, mas todos sabiam por quê. Vivi olhou para a fruta e acenou com a cabeça antes de mordê-la, engasgando com um gosto ruim. Tanto Luffy quanto Nami riram, Vivi não viu Nami comer sua fruta, então ela deu uma grande mordida e se arrependeu pelo gosto horrível. Conversaram um pouco, discutindo o ouro e as frutas. Eles eram todos a favor de Vivi e White Fury, mesmo que Vivi não precisasse do ouro, sendo princesa e tudo, mas como membro da tripulação ela também teve sua parte. E também White Fury precisava de sua porção, mesmo que ela provavelmente construísse um ninho com ouro e não usasse de outra maneira. Vivi também testou um pouco seus novos poderes antes de repassar outras coisas que aconteceram depois que eles deixaram Alabasta. Parece que depois do fracasso do governo mundial em controlar Crocodile, eles estavam com força total em Alabasta. Estabeleceram uma base em Alabasta para manter a ilha segura, e embora qualquer outro país tivesse se apropriado da ajuda, o povo de Alabasta não fez. Eles ainda desconfiavam deles. E com a organização de caça-recompensas de Luffy em ação, eles não eram necessários. Houve outros problemas, mas Alabasta estava bem. O mesmo para Drum Kingdom ou Sakura Kingdom. O novo rei Dalton visitou Alabasta recentemente e estabeleceu alguns contratos políticos entre as duas nações. Os países necessitavam de muito mais melhorias, mas estavam no caminho certo. Depois de conversar mais um pouco com Vivi, a ligação foi encerrada. Logo a noite chegou e depois do jantar, os chapéus de palha encerraram o dia. O Going Merry ainda estava navegando pelo céu enquanto avançavam. Capítulo 382. Mais 2 dias se passaram e o Going Merry navegava no Oceano Azul. Como a tripulação estava se aproximando de Water 7, Luffy decidiu derrubar o navio, ao invés de chamar a atenção. Demorou um pouco para pousar o navio, mas eles fizeram isso sem danificar nenhuma parte do Going Merry. Embora o navio fosse reforçado com aço, era melhor ter cuidado. O tempo passou enquanto a tripulação navegava em direção ao seu destino. Oi? Tem um sapo rastejando pela proa de estibordo, Jin disse, atraindo a atenção do resto da tripulação. Realmente. Eu sou Groot. Aiza e Groot gritaram animadamente enquanto corriam até a grade para ver. Não seja ridículo, Usopp repreendeu. Sapos não podem fazer isso. Ok, retiro o que disse. Pessoal, tem um sapo rastejando pela frente, gritou o atirador. Oi, foi por isso que eu disse. Jin reclamou. Com certeza, um sapo gigante com cabelo preto e cicatrizes cobrindo seu corpo estava rastejando pela água. Ele nadou como um nadador profissional enquanto avançava. Um sapo? Cricket perguntou. Então isso deve significar que estamos perto. Luffy assentiu internamente, siga aquele sapo. Ai ai, capitão. Kobe disse. O navio marcou 2 horas e começou a perseguir o anfíbio. E em pouco tempo eles se encontraram em um farol, sendo apresentados a alguns novos personagens. Kokoro, a velha sereia, Chimney, sua neta e o gato, que na verdade era um coelho Gonbei. Eles eram um bom trio de pessoas que ficaram felizes em mostrar a estação e apontar para Water 7. Mas eles ficaram um pouco cautelosos quando descobriram que Luffy era um senhor da guerra. Foi um pouco desanimador que algumas pessoas fossem mais cautelosas com os piratas afiliados ao governo do que com os piratas normais. Então, diferentemente do cânone, ela não entregou a carta de recomendação ao Iceberg. De certa forma foi triste, mas compreensível. Considerando o quanto Tom havia sofrido por causa do governo mundial, era bastante prático que a velha senhora Kokoro hesitasse em confiar neles. Com Luffy e a tripulação finalmente chegando à estação, a primeira parte da viagem terminou. Sabe, tome cuidado lá fora, disse Nami, do navio, enquanto Luffy acenava com a cabeça. Parado na estação com alguns de seus companheiros de tripulação. Ah, e não se esqueça de roubar algo de mim. Ela terminou com uma piscadela, enquanto Luffy ria. Claro que, Luffy disse, antes de se virar para o Usopp, que também estava no navio, cuide do Merry Usopp. E também não se esqueça de recrutar um construtor naval. Você não precisa se preocupar, Usopp disse enquanto estufava o peito. Eu farei isso sem problemas. Luffy sorriu, nem mesmo questionando se isso era mentira ou não. Eles eram a turma do chapéu de palha, problema era seu nome do meio. Espere, somos uma equipe foguete ou algo assim? Luffy pensou divertido. Não se preocupe, chefe. Eu cuidarei deles, Jin disse, apontando o polegar para si mesmo enquanto bagunçava o cabelo de Usopp, deixando o atirador irritado. O que aconteceu quando Jin e Usopp começaram a lutar em uma nuvem de poeira, fazendo com que Aiza e Groot torcessem por eles. Yosaku tentou detê-los, mas em vez disso ficou preso. Luffy apenas riu. Vou sentir sua falta, pessoal. Ele bufou antes de acenar para Anchor e Cricket. Ele também deu um sorriso ao único médico do navio, que Law retribuiu o gesto tirando o chapéu, estoicamente. Embora alguns possam ficar um pouco irritados com sua falta de reação, Luffy achou engraçado. Mais ou menos como o garoto emo legal que não falava com ninguém porque era muito emo. Luffy riu internamente. Bom Luffy, agora temos um médico emo, um médico tímido e um médico de renas. Também tem os 2 assistentes. Minha equipe tem um monopólio médico aqui. Será que posso capturar Marco também? Luffy balançou a cabeça, até Shanks estava tentando capturar aquele passarinho há algum tempo, mas o referido pássaro é teimoso demais para deixar o ninho de seu papai. Depois disso, todos os tripulantes, incluindo as crianças, se despediram quando o navio começou a navegar. Embora Luffy tenha explicado o que fazer na Água 7, ele ainda estava um pouco preocupado. Mas Water 7 precisava acontecer, ele não esperava a reunião repentina do Warlord.
A importância de recrutar Frank e também de construir um novo navio não era algo que ele pudesse adiar. Embora o Going Merry fosse um bom navio, ele não foi feito para as águas agitadas de Grand Line. E ao contrário de como Luffy esperava, Usopp concordou plenamente. Eles não iriam jogar fora o Going Merry, mas precisavam de um navio maior para a tripulação. Um que deveria levá-los através dos mares. Luffy, Spark, Kobe, Zoro e Kuina estavam na plataforma da estação enquanto se despediam do resto da tripulação. Sabó também estava com eles, mas já usava seu relógio invisível para se manter escondido. Normalmente, o relógio de invisibilidade Germa durava apenas 1 hora antes de precisar ser recarregado. Mas com o poder de Sabó, ele poderia usá-lo por longos períodos de tempo. E não só depois de comer a fruta da logia do relâmpago, Sabó ficou melhor em esconder sua aura. E junto com o relógio de invisibilidade Germa, foi muito difícil alguém encontrá-lo. Sabó não precisava ir para Marineford, mas ele iria lá para testar até onde poderia se esconder dos fuzileiros navais, se seus poderes fossem capazes de enganar até mesmo os almirantes. Então, na hora em que atacassem Marijoa, ele estaria pronto. Mas se isso não funcionasse, ele sempre poderia mudar de alvo e tentar se infiltrar em Impel Down. Ivankov deveria estar lá. Mesmo não havendo informações sólidas, Luffy encorajou Sabó a ir lá e descobrir. Nami conduziu o Going Merry em direção ao Water 7 enquanto Luffy fazia uma ligação para Sengoku. Eles precisavam de uma carona até Enies Lobby e o trem marítimo era a melhor opção. Enquanto isso, Sabó subiu ao céu, indo acima das nuvens enquanto esperava. Capítulo 383. O tempo passou e o Going Merry finalmente chegou ao Water 7. Mas isso não aconteceu antes de algumas modificações finais serem feitas no navio. Demorou algumas horas para Usopp e seu grupo chegarem ao Water 7 vindo da estação. E o Usopp não podia ficar parado o tempo todo. Uma nova bandeira tremulou no Going Merry, uma Jolly Roger, representando um esqueleto com um nariz incomumente longo, usando um boné, tendo um estilingue e um rifle em vez dos ossos cruzados. Também não era o Jolly Roger, até a vela principal tinha sido pintada com o Jolly Roger pessoal do Usopp, o que Jin protestou profusamente. Nami achou isso hilário e, de certa forma, se eles realmente pretendiam fingir ser uma equipe aleatória, eles deveriam se esforçar para isso. Na opinião de Usopp, Luffy foi preguiçoso apenas colocando um Jolly Roger aleatório, comum, no navio. Onde estava a diversão nisso? Usopp, o bigode e a barba são mesmo necessários? Yosaku perguntou. Você até me fez raspar toda a cabeça. Yosaku, que sempre usava um corte curto, agora era careca. Um homem careca cuja cabeça brilhava ao sol. Yosaku não se opunha totalmente à ideia de ficar careca, mas não entendia por que precisava usar uma barba postiça e um bigode comicamente longo. Aiza e Groot estavam atrás do ex-caçador de recompensas, enquanto as duas crianças poliam um pouco de óleo de bebê para deixar sua cabeça ainda mais brilhante. Seu novo nome, Yotaro. Usopp assentiu solenemente. Ao contrário dos outros, ele também não estava rindo, pois estava muito envolvido no jogo. Sim, Yotaro, precisamos parecer diferentes. Ele disse, usando uma máscara verde que deixava passar facilmente seu longo nariz. Ele também usava uma capa que tinha o enigma de Sojek inscrito. Não podemos nos conectar com a tripulação real, ou todo o esforço será em vão. Jin grunhiu, já que ele também usava um capacete de cor escura que os cavaleiros usavam. Usopp inicialmente queria dar-lhe uma máscara, mas como ele era um lutador corpo a corpo, dar-lhe o capacete de cavaleiro foi a melhor opção. Especialmente se ele tivesse que se tornar totalmente Zoan ou meio Zoan. Normalmente, os Zoans têm a habilidade passiva de esticar e transformar suas roupas quando entram em sua transformação. Dessa forma não ficarão presos aos chapéus de palha. Contanto que Jin não se tornasse um Zoan completo. A maioria dos meio-zoanos eram gentis ou aleatórios, então era difícil encontrar pessoas com base nisso. E além disso, embora Jin tenha comido suas frutas por um tempo, nenhum fuzileiro naval jamais o viu usando suas habilidades. Como pirata veterano, ele era muito mais cauteloso ao deixar que outras pessoas vissem suas cartas. Então, além de usar o capacete de cavaleiro de cor escura, ele também usava uma capa semelhante à das feras piratas com grandes chifres saindo do ombro. Eu realmente odeio o capacete, Jin disse, mas eu gosto da capa. Me faz sentir como um supervilão. Muralharra. Usopp suava ao ver Jin desempenhar seu papel. Mas novamente Jin estava agindo? O que você quiser, Jintaro. Ele disse. Anchor e Cricket usavam barbas de aparência semelhante, mas ao contrário das de Yosaku, eram brancas, dando-lhes a aparência de homens velhos. Eles ainda tiveram que usar cabelos afro-cinza, vendendo completamente a imagem do velho. Foi Jin quem deu a ideia e Usopp concordou plenamente. Nami concordou apenas por fazer isso. Mas depois de receberem olhares de cachorrinho de Aiza e Groot, eles concordaram relutantemente. Eles também tiveram que mudar seus nomes para Archie e Crick. O álibi deles era que os dois irmãos não concordaram. O engraçado é que eles realmente não se davam bem. Você parece estúpido, Archie, disse Cricket, olhando para o ferreiro. Parecemos quase iguais, idiota, Anchor grunhiu. Ou devo dizer Crick. Oi, haja de acordo com sua idade, Jin disse com um sorriso por baixo do capacete. Dobre um pouco as costas e use uma bengala. Vocês estão na casa dos 60. Full. Os dois pararam quando Nami tossiu, lembrando que Aiza e Groot estavam com eles. Dane-se. Jin apenas riu. Antes que alguém saísse da cabana, era Law. Parece bem, doutor. Law, por outro lado, parecia completamente diferente. Ele estava usando uma máscara de médico e uma capa de cabeça, azuis que eles usavam durante a cirurgia, enquanto usava uma bata e luvas de médico para esconder completamente suas tatuagens.
Ele até usava óculos redondos falsos para lhe dar a aparência de um médico sincero, mas inofensivo. Ele também disfarçou sua espada para parecer um guarda-chuva. O nome dele, bem, ele não queria um nome, e apenas disse a todos para chamá-lo de doutor. Seu elogio é apropriado, disse ele com um tom formal, interpretando seu personagem enquanto arrumava o copo. Ele também tinha uma prancheta na mão para vender a aparência de um médico profissional e inofensivo. Se você tiver alguma dúvida médica, me avise. Ele disse, enquanto empurrava seus óculos falsos para cima, enquanto eles brilhavam com luz reflexiva. Aiza e Groot tinham estrelas nos olhos, mas não era por causa de Ló. Não, foi por causa do Achan. Achan também parecia bem diferente. Sua pele geralmente rosada agora estava amarela, exibindo tatuagens de comida, com 2 bigodes pretos descendo de seu rosto, e um chapéu de construção para cobrir a cabeça. Como um homem peixe-polvo, ele poderia mudar um pouco a cor de sua pele para se camuflar no fundo do mar. E ele já vinha aprimorando essa habilidade há um bom tempo, e foi assim que conseguiu mudar a cor da pele. Seu novo nome era na verdade seu apelido, Ati, e seu álibi era que ele era um usuário de Zoando Polvo. Preciso mesmo de um disfarce, não vou nem sair do navio. Mas você parece tão legal, Aiza disse. Eu sou Groot. Groot concordou. Ao lado, Ló desenhava círculos no chão com uma expressão triste, resmungando algo sobre como ele se esforçou para se disfarçar. Achan apenas riu, sentindo-se um pouco tímido. Está bem então? Ei, por que não pega um chapéu? Yosaku reclamou. Minha cabeça está muito brilhante agora. Era verdade que a cabeça de Yosaku estava literalmente brilhando como um espelho. Vendo isso, outros não paravam de rir. Homens, sempre reclamando, disse Nami. Ela foi a única que teve uma única mudança, pois usou seus poderes de bordo para mudar a cor do cabelo de laranja para preto. Ela até estilizou o cabelo de maneira diferente, também usou uma máscara de dominó preta nos olhos, fazendo-a parecer uma beleza deslumbrante. A mudança foi simples, mas era difícil para alguém encontrar semelhanças se não olhasse com muito cuidado. E o novo nome dela era Mani, do qual ela gostou muito, especialmente porque soava com dinheiro. Os irmãos macacos Mazira e Shoujo foram os únicos que não passaram por nenhum disfarce. Até a pequena Aiza usava uma máscara de dominó preta, semelhante à de Nami, com um violão de madeira nas costas. Claro, o violão de madeira era o próprio Groot, que transformou seu corpo dessa forma para mudar de forma, embora ela realmente não precisasse mudar muito sua aparência. Ao contrário dos outros, ela era apenas uma criança e dificilmente alguém prestava atenção em Aiza. Ainda para acompanhar o tema, ela colocou alguns recursos semelhantes ao que Nami estava usando, dando a ela a aparência de uma mini versão de Nami. A navegadora estaria perto deles o tempo todo e dificilmente sairiam de sua supervisão. Embora a Água 7 fosse uma beleza, atualmente era um lugar perigoso para os chapéus de palha. Então eles precisavam ter cuidado. A propósito, Mano Zop, qual vai ser o seu novo nome? Aiza perguntou. O Zop cruzou os braços e sorriu. Sojekin, o rei dos atiradores. O Going Merry navegou em seu próprio ritmo enquanto navegava pelo mar. O sol se pôs em poucas horas. O grupo de chapéus de palha estava na cidade dos construtores navais de Water 7. Capítulo 384. Ao mesmo tempo, Água 7. Kaku suspirou ao sair do escritório da Galila Company. Lá dentro, Isebur estava tendo uma discussão acalorada com um pirata sobre a praticidade de um projeto. O Novos Piratas Estelares, sempre pensando que são alguns figurões. Quero dizer, porque ele quer colocar uma cabeça de dinossauro na frente do navio. Isso é simplesmente feio, pensou Kaku, enquanto caminhava pelo corredor de Galila. As pessoas passaram por ele, enquanto algumas o cumprimentaram com sorrisos, outras lhe cumprimentaram e bateram os punhos. Com toda a honestidade, ele sentirá falta deste lugar. Ele morava nesta cidade há 5 anos. 5 anos trabalhando disfarçado para encontrar algum projeto fictício para um idiota que chegou aos altos escalões por causa do querido e velho papai. Mas embora Kaku não gostasse particularmente de seu chefe, as coisas iriam mudar agora. Spandon chamou todos os agentes secretos de volta a Enies Lobby. E pelo que Luxie havia insinuado, ele não estava fazendo isso de boa vontade. Alguém do escalão superior, mais influente que Spandon, ligou de volta para a equipe do CP9. Alguém que quase todos os agentes da Ciferpol conheciam e por quem tinham medo e respeito. Enquanto outros estavam um pouco hesitantes, ele estava um pouco animado com isso. Mesmo gostando do lugar, faltava qualquer tipo de emoção. E bem, ele não estaria pulando de telhado se não fosse um viciado em adrenalina. Caminhando pelo corredor, Kaku encontrou Pauli discutindo com Lulu sobre sua dívida de jogo e pedindo, mais como implorar, que ele lhe desse algum dinheiro. Chefe, estou encerrando a noite, disse Kaku, chamando a atenção de Pauli para ele. Os novos clientes piratas são um bando de idiotas. De qualquer forma, não estou me sentindo muito bem então. Pauli se aproximou rapidamente e colocou a mão por cima do ombro. Claro, claro. Mas você pode me dar algum dinheiro? Kaku brincou, antes de Luxie bater na parte de trás da cabeça de Pauli. A Tori, o pombo que estava em seu ombro, falou. Você é o novo vice-presidente da Galila, pelo menos tente agir como se tivesse algum respeito. Por que você, Luxie? Com isso, Pauli tentou lutar contra Luxie, mas o agente disfarçado segurava com uma das mãos. Kaku riu ao passar por Luxie, sem reagir quando o outro agente colocou um pequeno pedaço de papel em suas mãos. Kaku bocejou, fingindo estar cansado enquanto esticava os braços para passar pela porta. Ele saiu andando antes de acelerar o ritmo, e pulou do telhado em queda livre em direção ao chão. Yamakase, eles o chamavam. Kaku sorriu, um sorriso genuíno, ele se sentia livre quando estava assim. Livre. O agente da Ciferpol balançou a cabeça antes de se virar no ar e jogar as roupas para trás. Revelando o paletó preto por baixo, ele tirou o boné. Com seu traje de agente, ele usou o gepo para voar pelo céu em direção ao local sugerido. Ele se movia de uma maneira que era muito difícil para qualquer um ver. O vento passou por ele enquanto ele se movia e em pouco tempo ele já estava lá.
Khalifa já estava lá, então só Robb Luxie precisava vir. Blueno também deveria estar com eles em Warrior 7, mas há alguns meses, alguém dos nobres mundiais precisava de seus poderes para executar algumas tarefas. Mas pelo que ouviu, Blueno falhou em uma das tarefas e estava cumprindo algum tipo de punição. Kaku se sentiu mal pelo amigo, mas foi assim que aconteceu. É assim que sempre foi. Você falha em alguma coisa e enfrenta as consequências disso. Kaku só queria que Blunel estivesse pelo menos vivo. Afinal, ele era como sua família. Além um do outro, nenhum outro estava de volta à sua ilha natal. O tempo passou e Kaku, Khalifa e Luxie foram até Enies Lobby, usando o Gepo para atravessar centenas de quilômetros de distância e em pouco tempo eles estavam dentro da Torre da Justiça. 5 anos. Já fazia tanto tempo. Kaku sentia falta deste lugar em alguns aspectos. A ilha nunca noturna de Enies Lobby, onde sempre era dia. De certa forma, era irônico, pois espiões como eles, que sempre tentavam se esconder nas sombras, sua base principal era aqui, onde não havia sombra. Kaku e os outros entraram no prédio. E todos os membros do CP9 estavam aqui. Não foram apenas os 3, Jabra, Komadori e Fukuro também estavam lá. Spandam, o chefe deles, andava de um lado para o outro atrás de sua mesa, claramente nervoso. Mas quem poderia culpá-lo? Até mesmo Kaku e os outros membros que eram Ciferpol estavam nervosos, mas ao contrário do filho varão na frente deles, eles sabiam como manter suas emoções sob controle. De repente, o ar mudou na frente deles, e todos os homens dentro da sala se prepararam para o pior, mas quando o ar de repente se tornou uma porta, todos suspiraram de alívio. Era apenas Blueno. Mas eles estavam errados. Não foi apenas Blueno. De repente, quando a porta se abriu, todos os membros presentes sentiram um arrepio repentino na espinha. O ar era difícil de respirar, era sufocante e o medo subia pela garganta deles. Não era aqui ou qualquer outra coisa, não, era pura sede de sangue. A intenção de matar. Os agentes da Ciferpol, como Luxie e Jabra, queriam assumir suas formas híbridas imediatamente. Mas eles estavam congelados no lugar, como se seu corpo não estivesse ouvindo seus comandos. Uma aura de intimidação os pressionava. Quando Blueno abriu a porta, um homem saiu. Vestido com seu terno todo branco, com um casaco marinho branco pendurado sobre os ombros, saiu um homem que era um dos principais membros do Ciferpol Zero. O homem tinha um sorriso gentil, ostentando um tapa-olho no olho esquerdo que quase brilhava em vermelho. Ele estava vestindo um colete preto com uma camisa branca, calça social e sapatos formais. O homem era velho e ainda assim, com seu cabelo preto penteado para trás, ninguém sequer pensaria nele como um homem com mais de 40 anos. Outra característica única do homem era o braço direito, que foi substituído por um robótico. Uma tragédia para um espadachim como ele. Ainda assim, o homem tinha 4 espadas na cintura, 2 de cada lado. Espadas padrão, espadas finas que pareciam grandiosas em seu design, mas ainda assim poderosas. Mesmo pela bainha era possível dizer que todos eram de boa qualidade. Enquanto o homem avançava, os agentes da Ciferpol lutavam para respirar. Spandam, por outro lado, estava nocauteado, espumando pela boca. Quando Blueno fechou a porta, o homem deu uma leve risada, interrompendo a pressão. Isso não é interessante. Vocês são certamente mais promissores que os outros lotes de unidade CP9. O homem disse, entregando sua jaqueta marinha para Blueno, que assegurou dando um passo para trás. O homem olhou para cada um deles. Olhando-os um por um, o sorriso gentil permaneceu em seu rosto. Como todo mundo, ele manteve os olhos em Kaku por um momento antes de concordar. Agora, onde está seu chefe? Era Spandam? Onde ele está? Ele perguntou gentilmente. Capítulo 385. Agora, onde está seu chefe? Era Spandam? Onde ele está? Ele perguntou gentilmente. Todos ficaram ali sem jeito por um momento, todos olhando para o lado, onde Spandam estava espumando pela boca e no chão. De repente a pressão na sala diminuiu novamente, o velho prontamente olhou para Khalifa, chute-o nas bolas. Me desculpe, senhor. O homem sorriu, a pressão na sala aumentou um pouco. Eu gaguejei? Não podemos ter um agente da justiça dormindo em seu trabalho. Khalifa moveu seu corpo antes mesmo que ela pudesse perceber, chutando Spana nas bolas, plantando na parede e acordando-o completamente. Minhas bolas, ***, mas Spandam parou no meio do caminho quando uma espada foi enterrada no lado direito de seu rosto, acordando-o completamente, enquanto o sangue escorria por sua bochecha. Só então a pressão da sala desapareceu. K. King Bradley. Senhor, é uma honra conhecê-lo. Ele disse com alguma dificuldade. O homem riu. Oh, por favor, não use esse título antigo, apenas chame de Bradley. Eu posso ser seu superior, mas vocês, jovens, não precisam ser tão diretos na minha frente, ele disse gentilmente, mostrando um sorriso que parecia bastante genuíno. Mas espero nunca mais ver você dormindo no trabalho. Os jovens deveriam estar cheios de paixão pela justiça, só assim poderemos manter o status quo. Spandam acenou com a cabeça como uma galinha, com as calças já molhadas. Foi por medo ou pelo chute de Califal, ninguém sabia. Porém, Kaku certamente tinha certeza de que Luxie achava muita diversão nisso, não que fosse diferente para ele. Bom, Bradley sorriu novamente, embora seu único olho endurecesse ao olhar para ele. Agora me dê o relatório completo de sua missão. E para seu próprio bem, espero considerá-lo digno de nota. Ao contrário de outros, preciso uma razão válida para você estar segurando uma unidade Ciferpol 9 há 5 anos. Spandam engoliu em seco e assentiu, levantando-se com muita dificuldade enquanto caminhava com as pernas bambas e começava a fazer o relatório. Enquanto isso, Bradley ouvia atentamente enquanto lia o relatório. Ao contrário das outras unidades Ciferpol, o CP9 era especial. Todos os membros do CP9 foram treinados desde o nascimento para cumprirem as suas funções de serviço para um bem maior. Eles foram treinados em assassinato, espionagem e combate.
Havia uma razão pela qual a unidade CP9 permaneceu como uma lenda para o mundo exterior. A cada poucos anos os agentes CP9 eram substituídos, promovidos ou rebaixados dependendo de seu desempenho. Mas isso não poderia acontecer com seu próprio time, já que Spandam vinha monopolizando todo o seu time em busca de gansos selvagens por 5 anos. Enquanto Blueno, Luxi, Kaku e Khalifa trabalhavam disfarçados em Water 7, os outros agentes do CP9 também trabalhavam sob o comando de Spandam. E Kaku estava sendo honesto aqui, eles raramente faziam um bom trabalho. A unidade como um todo estava sendo subutilizada pelo Spandam. Então ele seria pego algum dia. O governo mundial pode ter corrupção, mas havia inquisidores para manter as coisas sob controle. E o homem na frente deles era um deles. O homem parado na frente deles era o ex-almirante King Bradon. Um homem que serviu à marinha durante décadas antes de se aposentar. Agora ele era um agente do governo mundial, o membro-chefe da mais alta unidade Ciferpol. Um homem que tinha uma das mais altas autoridades quando se tratava de Ciferpol. Foi apenas azar de Spandam ter sido enviado aqui como inquisidor para investigar. Afinal, o homem era conhecido por sua ira. Kaku ouviu rumores sobre esse homem, sobre seu tempo trabalhando como almirante da marinha e eles não foram agradáveis. E isso fez Kaku se perguntar por que um homem livre como ele se juntou ao governo mundial. Não havia como um agente CP9 ser livre. A maioria deles tinha visto o que aconteceu com os poucos traidores, e ninguém queria isso. O governo mundial foi rigoroso e cruel ao dar exemplos. Ele era um fuzileiro naval. E mesmo um fuzileiro naval tinha mais livre-arbítrio do que um agente da Ciferpol. Ao contrário de nós, eles são livres. Eles têm férias, família e até aposentadoria. A única coisa que ganhamos é uma cenoura ou um pedaço de pau, Kaku refletiu internamente. Mas novamente, para onde irei? Onde eu posso ir? Os pensamentos de Kaku foram interrompidos quando o rei Brado falou. Ele parecia severo, sua expressão ilegível. Então você está me dizendo isso. Por 5 anos você tem mantido nossos melhores agentes em uma perseguição inútil? Eu. Não fale, disse Brado, interrompendo-o com uma carranca no rosto. Direi isso uma vez, e apenas uma vez. Nunca questione minhas ordens e nunca me interrompa, ou esteja preparado para enfrentar minha ira. Ele olhou ao redor da sala, ao contrário de antes, ele não estava tentando ativamente afogá-los na intenção de matar. Mas mesmo então todos os agentes do CP9 sabiam por instinto que King Brado estava ficando furioso, quase furioso. Seus instintos lhes diziam para não fazer ou dizer nada que pudesse fazer a fera liberar sua ira. Vocês entendem, soldados? Senhor, sim, senhor. Todos os agentes da CP9 disseram ao mesmo tempo. Quase parecia que eles estavam de volta aos campos de treinamento, com os sargentos os repreendendo. Bom, disse ele, antes de suspirar e massagear a ponta do nariz, estou ficando velho demais para isso. Ele disse antes de bater palmas. Eu decidi. Como minha autoridade como membro da Aegis, declaro esta missão nula. Os agentes da CP9 serão entregues sob minha jurisdição, e o oficial-chefe Spandam será considerado. Mas Spandam o interrompeu. Ei, você não pode fazer isso. Bradley olhou friamente para Spandam, falecido. O que? Mas Spandam não conseguiu nem terminar a frase, pois sua cabeça começou a rolar. Seus olhos ainda estavam arregalados quando o ex-almirante Brado embainhou sua espada. Um fino rastro de sangue saiu da região do pescoço, antes de seu corpo cair no chão, a cabeça rolando para frente. CP9 retira o corpo do escritório, o sangue geralmente prejudica meu humor. Ele disse andando sobre o cadáver. Ninguém disse nada quando Fukuro e Commodore se aproximaram, tirando a bolsa preta com zíper e jogando o corpo dentro. Blueno, por outro lado, já estava limpando o sangue do chão. King Brado avançou e parou diante dos grandes ventos da sala. Daqui era possível ver todo o Enies Lobby. Que bela vista, não é? Todo uniformizado e certinho. A última vez que vim aqui foi há cerca de uma década. O tempo com certeza voa. Ele disse para si mesmo antes de se virar para eles com seu sorriso gentil. Presumo que exagerei um pouco. Eu só estava pensando em desmembrá-lo por sua falta de utilidade, mas... O homem mais velho suspirou de qualquer forma. Quem está no comando depois daquele idiota? Mesmo que Jabra quisesse se nomear, todos olharam para Luxi, quando o agente do governo mundial se adiantou. Ah, Rob Luxi, me disseram que você é um homem de muitos talentos, disse ele sorrindo. Agora, embora eu não queira mais nada, aceite todos vocês de volta e distribua missões adequadas. Utilize melhor todos os seus talentos, eu não posso fazer isso. Você vê que o governo mundial desperdiçou muitos recursos com esse idiota. Portanto, esta missão precisa de um fim. Bradley continuou. Não me importa se a missão for bem sucedida ou não, mas a missão precisa de uma abordagem mais próxima. Portanto, temos que fazer as coisas rápido. Então estou perguntando a você, agente. O que você faria? Ele perguntou olhando para Luxi. Luxi pareceu se endireitar um pouco. Mesmo daqui, Kaku podia sentir que todos os agentes restantes na sala estavam ansiosos para ver as coisas acontecerem. Raramente Spandam pediu sugestões. Então, para King Brado fazer isso foi um grande desenvolvimento. Kaku poderia respeitar isso. E outros agentes também compartilharam seu testamento. King Bradley continuou com um ar de carisma ao seu redor. Fale o que pensa, soldado. Você está disfarçado há quase 5 anos para esta missão? Você notará algo estranho no alvo? Obrigado, senhor. Luxi começou. Para ser honesto, é um palpite, mas tenho certeza. Enquanto trabalhava para Isebur, pude conhecê-lo pessoalmente. O homem tem planos. Se ele tiver os projetos de Plutão, então ele sabe, como seu professor Tom, que o governo pode tentar matá-lo. Isebur pode ser uma pessoa indiferente, mas é um homem cauteloso. Portanto, ou ele não tem o projeto ou outra pessoa o tem. Interessante, disse Bradley, tirando a xícara de chá da mão de Blueno, que acabará de voltar. Ele tomou um gole de chá e disse, vá em frente.
A partir de nossa pesquisa independente, disse Luxie, indicando a Kaku e Khalifa, descobrimos que havia também outro aluno que trabalhava com Tom. Cutiflão era o nome dele. O menino provavelmente morreu sob o trem marítimo quando tentou impedir a execução de Tom. Bradley riu, um cabeça quente não era, em Jovens Estrelas. Ele disse, sorrindo, me traz de volta aos meus tempos áureos. Alguns anos atrás, alguém veio para Icebur com o mesmo nome, disse Luxie. Naquela época, não pensamos muito, pois Icebur apenas acenou. Mas depois de fazer um pouco de pesquisa, quase certamente posso diga que é Frank. Bradley acenou com a cabeça. Esse personagem Frank. Quão certo você tem sobre isso? Luxie fortaleceu sua determinação. Tenho quase certeza, este homem não tem passado. Não conseguimos rastrear seu passado. E não apenas que suas habilidades de construtor naval estão longe da média. E algumas de suas invenções estão em linha com as coisas que Cutiflão criou. King Bradley acenou com a cabeça, levantando-se bem. Ótimo então, disse ele, caminhando para frente e dando um tapinha no ombro de Luxie, dando-lhe um aperto firme. Faça o que for preciso. Eu só lhe dou 24 horas para obter o Plantas de Plutão. Queime água 7 se for preciso, me dê esses papéis. E se não puder, então não se preocupe. Não me importo se esta missão for bem sucedida ou não, mas isso precisa ser encerrado. Com isso, King Bradley passou por Luxie enquanto caminhava em direção a Blueno. E também fingiu a morte de Spandon. Spandine é um dos meus bons amigos e espero que nada saia da sala, ele disse com um sorriso. Spandon por tudo que ele vale era um agente do governo, então matar algum pirata deveria resolver. Sim, senhor, disse Luxie enquanto King Bradley se afastava, parando na frente de Blueno enquanto ele abria a porta, deixando-o passar. Capítulo 386. Água 7. O Goimeri em sua forma irreconhecível finalmente entrou na Água 7. Além de deixar para trás Zakshan e Ozaku, a maior parte da tripulação saiu para dar uma olhada ao redor da Água 7. Como já era noite, a cidade de Água 7 parecia muito atraente com luzes e outras atrações. Cricket e Anchor foram juntos com Mazira e Shoujo, os irmãos macacos. Eles mais ou menos saíram explorando ao invés de qualquer coisa. Anchor queria visitar as lojas de armas locais para reabastecer alguns materiais, enquanto Cricket pretendia entregar temporariamente as funções de sua tripulação para Mazira e Shoujo. De acordo com a condição de Luffy, Cricket teve que viajar com os chapéus de palha por mais ou menos um ano, e enquanto isso, sua tripulação ficará sem o capitão. A maioria dos tripulantes de Cricket eram mais ou menos necrófagos e exploradores, em vez de piratas. E o engraçado é que além de Cricket, nenhum outro membro de sua tripulação teve recompensas significativas. Os irmãos macacos tinham recompensas por suas cabeças, mas não eram tão famosos. Então deixá-los sozinhos não seria um problema. Principalmente porque pretendiam trabalhar no âmbito dos CDs, a organização de caça-recompensas de Luffy. Eles teriam que forjar novas identidades, mas isso deveria ser administrável. Então Cricket explicou a situação para Mazira e Shoujo para que eles pudessem transmitir a informação ao resto da tripulação. Apenas Cricket se juntará aos chapéus de palha em sua jornada. Tanto Mazira quanto Shoujo eram fracos, comparados aos outros membros dos chapéus de palha. E Cricket sabia que trazê-los juntos só os colocaria em perigo. Até lá tinha quase toda a sua tripulação em Skipieia. Embora Luffy pudesse ser um sonhador como ele, sua tripulação também era um imã de problemas, e ele não queria que Mazira e Shoujo sofressem por causa disso. Enquanto isso acontecia, Nami estava com Aiza e Groot, fazendo compras. Groot estava disfarçado de violão no início, mas depois de comprar algumas roupas, Groot conseguiu retornar à sua forma humanoide e caminhar junto com eles. Ambas as crianças estavam entusiasmadas com as compras e Nami compartilhava desse sentimento. Ela sempre gastou pouco, mas como os chapéus de palha tinham tanto ouro e outras mercadorias, ela estava se soltando um pouco na onda de compras. Ainda assim, ela regateava os preços antes de comprar qualquer coisa, e as crianças ficaram felizes por estar lá, conferindo roupas novas e comidas por toda a pequena ilha. Usopp junto com Jin procuravam Frank e pretendiam dar uma olhada em Galila mais tarde. Luffy explicou a importância de recrutar Frank e sobre suas habilidades. Então os dois estavam lá reunindo informações sobre ele. O que não era muito, a maioria das pessoas normais surtaria e fugiria quando fizessem alguma pergunta sobre Frank. E os poucos piratas que Usopp e Jin questionaram também estavam procurando por Frank porque ele os roubou ou eles tinham algum rancor para resolver. Então eles não estavam conseguindo muito lá. Mesmo assim, conseguiram algumas informações úteis, principalmente sobre a localização da Frank House, mas nada demais. Usopp suspirou a certa altura e disse que teria sido muito mais fácil se Robin estivesse aqui. Afinal, ela era muito boa em coletar informações. Até Jin teve que concordar com isso. Law foi o único membro a ir diretamente para Galila. Mas ele estava lá principalmente por motivos pessoais. Embora ele respeitasse sua nova tripulação por seu próprio esforço em encontrar um bom construtor naval e consertar seu navio. Law estava lá para descobrir se o Polar Tang poderia ser consertado ou não. Seu antigo navio submarino foi destruído em Jaya, e apenas algumas partes dele permaneceram. No fundo, Law sabia que não era possível consertar, mas também foi lá para ver se construir um novo navio com os mesmos projetos era possível ou não. Curiosamente, foi Luffy quem sugeriu isso. Mesmo que Law tentasse esconder isso, ele não estava aceitando bem. Com tanta dor, Law não estava pensando direito, então ele ficou grato a Luffy pela sugestão. Além de North Blue, em sua ilha natal, apenas o Warrior 7 poderia ter capacidade para construir tal máquina. Os submarinos eram muito incomuns no mar de Grand Line, principalmente devido à difícil navegação e aos reis do mar, a maioria das pessoas usava navios normais. Law entrou no escritório da Galila e rapidamente encontrou Icebur discutindo, quase discutindo, com o pirata sobre a praticidade de um projeto. Enquanto outros não reconheceram o pirata, Law sim, e ele era cauteloso e curioso sobre ele. As coisas podem ficar bem interessantes.
Tanto Zop quanto Jin ficaram do lado de fora da Frank House, foi um pouco incômodo, mas eles finalmente encontraram a possível localização de seu futuro construtor naval. Espere antes de entrarmos. O Zop disse enquanto os dois caminhavam em direção à porta principal. Como você avaliaria nosso possível futuro companheiro de tripulação? Avaliar com base em quê? Jin perguntou com uma sobrancelha levantada. Você sabe com base em quão normal ele será? Jin zombou. O único normal em nossa tripulação é Spark. E esse é um macaco falante com 6 braços. Ele disse, você não pode esperar algo comum em nossa tripulação. Mas, temos Anchor e Cricket na tripulação. Eles são bastante normais. Sim, ambos dissidentes de lendas. Jin balançou a cabeça. Até você é filho de uma lenda viva. Bem, o Zop não sabia o que dizer, então apenas coçou a nuca. Sim, meu velho é muito legal. Mas eu vou ser muito mais legal. A essa altura, os dois piratas estavam em frente às grandes portas de entrada. Jin encolheu os ombros, antes de chutar a porta. Frank está aqui? O Zop estremeceu quando a grande porta dupla se abriu, revelando o interior da sala. Lá dentro não havia nada além de escuridão enquanto a voz de Jin ecoava pela sala. De repente, ouviu-se música na sala quando algumas luzes se acenderam, revelando 3 figuras no palco. Um homem e 2 mulheres apareceram, posando. Você acabou de chamar meu nome, disse o homem de cabelo azul, vestindo uma camisa por cima da cueca azul e uma camisa desabotoada. Não seja tímido. Chame meu nome. Frank. Eu sou o homem mais super da ilha, Frank. E ele terminou com uma pose, inclinando-se para a esquerda enquanto seus enormes antebraços se encontravam para começar desanimado. As 2 jovens, irmãs quadradas da família Frank, ao seu lado também seguiram aquela pose, espelhando o homem. Os outros bandidos da família Frank aplaudiram e jogaram pétalas de flores para causar efeito. Tanto Zop quanto Jin ficaram em silêncio por um tempo, antes de Jin quebrar o silêncio. Oh, ótimo, então ele é um stripper, ele comentou secamente. Oi? Quem você está chamando de stripper? Capítulo 387. O grupo de chapéus de palha na estação de trem marítimo teve que esperar um pouco até que seu passeio chegasse. Embora o trem marítimo fosse rápido, levaria algum tempo para chegar aqui. Nesse ínterim, Spark e Cobb conseguiram fazer amizade com China e seu gato, que na verdade era um coelho Gombei. Kokoro ainda estava cautelosa com o grupo, mas parecia um pouco mais tranquila agora. Principalmente depois que Sanji trouxe alguns lanches para o grupo. Logo o trem marítimo chegou e, ao contrário do outro trem marítimo, este tinha um design totalmente branco, com o símbolo da Marinha e do governo mundial. O trem também tinha apenas 3 compartimentos e por isso também era muito rápido, ao contrário dos demais trens. Também era totalmente operado por fuzileiros navais e quando viram os chapéus de palha pareceram um pouco cautelosos. Embora os chapéus de palha tivessem uma boa reputação, eles também eram piratas, então os fuzileiros navais por natureza eram cautelosos com eles. Ainda assim, nem todos tinham olhares furiosos, alguns estavam genuinamente curiosos sobre o grupo. Muitos dos fuzileiros navais respeitavam Luffy pelo que ele fez na base do G3 em Alabasta, e por sua relação com Garp, ele era bastante famoso. A porta do mar se abriu e os chapéus de palha pularam a bordo. Mas eles ficaram surpresos com o que viram. Oh, isso não é apenas uma grande recepção? Luffy disse enquanto cruzava os braços. Embora estivesse calmo por fora, por dentro ele estava um pouco preocupado. Por que o QG da Marinha enviou um almirante para me receber? Kizaru ergueu os olhos de sua revista de moda, bocejando enquanto olhava para Luffy e seu grupo, antes de voltar a ler sua revista. A sobrancelha de Luffy se contraiu. Oi, pelo menos me responda. Kizaru suspirou. Estou apenas fazendo meu trabalho, disse ele enquanto dava de ombros, voltando a ler sua revista de moda. Ele é lento, não é? Spark disse do ombro de Luffy. Kizaru piscou lentamente antes de olhar para Spark e inclinar a cabeça. O macaco falante, ele apontou antes de mover lentamente o dedo para Luffy. Em cima de outro macaco? Como isso funciona? Você é chamado de macaco amarelo? Como isso funciona? O tantos macacos? Kizaru acenou com a cabeça antes de voltar lentamente a ler sua revista. Luffy olhou para seus companheiros de tripulação e encolheu os ombros. Parecia que eles estavam presos a ele. Os fuzileiros navais próximos escoltaram seu grupo para assentos no mesmo compartimento. Era grande o suficiente para todos eles, mas eles estavam um pouco preocupados em ter um almirante a bordo. A primeira impressão de Cobb ao conhecer um almirante foi lenta. Então você quer que eu verifique seu navio, hein? Frank perguntou. Isso é super incrível. Ele disse fazendo a pose antes de se sentar e se inclinar para fazer contato visual com os piratas. Mas vai custar um bom dinheiro. Agora Frank, o Zomp e Jin estavam sentados em seu escritório improvisado. O Zomp e Jin também estavam disfarçados, ostentando o nome Sogeking e Jintaro com orgulho. Assim como eles, as irmãs quadradas também estavam com eles, ficando atrás de Frank enquanto cruzavam os braços friamente. Com cara estamos falando aqui? Jin perguntou, mas o Zop o impediu. Jintaro. Jintaro, dinheiro não é um problema quando se trata do nosso navio, o Zop disse, cerrando o punho de paixão. Nosso amor pelo navio não tem limites. Então dinheiro, não se preocupe com dinheiro, mas gostaríamos que você trabalhasse em nosso navio, para que o Going Merry possa navegar sem problemas. É claro que ao contrário deles, Going Merry não era tão famosa, então ela não precisava mudar de nome, apenas a mudança de aparência serviria. Jin olhou para o Zop como se ele estivesse bravo. Ele realmente queria ressaltar que Nami poderia literalmente matá-lo se ele gastasse dinheiro de forma imprudente. Mas então ele ouviu algo quando moveu a cabeça para o lado.
Frank estava derramando lágrimas de emoção ao ouvir a declaração de Usopp, junto com as irmãs quadradas. Talvez o Usopp esteja no caminho certo, Jin pensou. Tanto amor e camaradagem pelo navio, disse ele, agarrando os braços de Usopp. Tenho que saber o nome de um homem como o seu. Meu nome é Sogeking, venho da terra dos atiradores. Sou o melhor atirador do mundo. E sou o capitão. Usopp disse antes de gesticular para o seu lado, e este é Jintaro, ele é o melhor. Companheiro leal do mundo? Sim, isso. E ele é meu vice-capitão. Jin suspirou, mas acenou com a cabeça. Nossa tripulação é relativamente nova. Então você pode não ter ouvido. Usopp continuou com paixão, mas não se preocupe. Um dia nossos nomes estarão nas primeiras páginas dos jornais, com pessoas torcendo por nós. Frank acenou com a cabeça enquanto cruzava os braços. Costumo dizer que falar é fácil. Mas vocês têm uma paixão masculina super ardente em vocês. E isso me faz acreditar no contrário. Ele disse com sua pose estranha e icônica. Mas estou um pouco curioso. Por que você quer que eu verifique seu navio? Se dinheiro não for um problema, então você poderia ter ido para a empresa Galeila. Eles também têm construtores navais incríveis lá. Bem, claro que não seja como eu, mas ainda assim. Isso pode ser verdade. Mas alguém recomendou você, e ele era meu amigo próximo. Não posso te dizer o nome dele, mas uma vez você trabalhou no navio dele para configurar suas invenções. E ele realmente elogiou seu trabalho, e nós também fiz algumas pesquisas. Frank ergueu uma sobrancelha ao se inclinar, mas não interrompeu. Você tem bastante fama na Ilha de Leilões por suas invenções e suas habilidades de construtor naval. Então queremos que você nos ajude, e talvez mais tarde, possamos oferecer-lhe algo que você não poderá recusar. Agora estou viciado. Frank sorriu, recostando-se na cadeira. Ele visitava a Ilha do Leilão de vez em quando, ele até tinha planos de comprar a madeira recente de Adam de lá. Mas também estou curioso sobre o seu grupo. Não ouvi falar de você nem nada. Capítulo 388. Mesmo que Frank tenha ficado um pouco surpreso que os piratas desconhecidos soubessem de suas habilidades como construtor naval, quando os piratas mencionaram a Ilha do Leilão, isso fez algum sentido. Veja bem, o principal trabalho da família Frank era desmontar navios e vender essas peças oficialmente em Water 7 ou na Ilha de Leilões próxima. Mas às vezes Frank era criativo e construía peças funcionais de navios, como armas ou motores a jato, para vendê-las na Ilha de Leilões. E quando alguém os comprou, Frank teve que colocá-los em seus navios. Ao fazer isso, Frank normalmente daria um passo além e verificaria todo o navio, se possível, consertando ou recomendando soluções para ele. Ele já fazia isso há alguns anos. Portanto, ele tinha a reputação de ser um construtor naval incomum. Na verdade, foi Luffy quem contou tudo isso ao Usopp. Quando o seringueiro pediu ao Usopp para recrutar Frank, o atirador, claro, perguntou por quê. E Luffy explicou isso, ele não poderia simplesmente dizer como sabia de seu futuro companheiro de tripulação. O que não era mentira. Luffy estava de olho em Frank pelas notícias de Morgan. O ciborgue tinha uma reputação lá. Então Luffy disse isso a ele. Usopp começou. Como eu disse, nossa tripulação é relativamente nova. Éramos principalmente uma equipe de caçadores de recompensas não muito tempo atrás. Mas coisas aconteceram e alguns fuzileiros navais de merda nos rotularam de piratas. Então, sim, em vez de nos escondermos, agora voamos um Roger alegre. Sim, foda-se o governo mundial e os fuzileiros navais. O chamado vice-capitão acrescentou ao lado. As irmãs quadradas assentiram. Eles também trouxeram lanches e chá no meio da conversa, e Jin os engoliu, depois de levantar a boca de seu capacete de cavaleiro. Frank assentiu, não era novidade. Muitos grupos piratas surgem assim, havia muitos fuzileiros navais corruptos, e às vezes, quando lucram com recompensas, eles queriam uma boa parte da parte. Caso contrário, às vezes eles irão acusá-lo injustamente de pirataria e marcá-lo como criminoso. Embora Frank pudesse não gostar de trabalhar com piratas, era melhor trabalhar com fuzileiros navais ou qualquer agente do governo mundial. Além disso, era dever do construtor naval ajudar os navios necessitados. Bem, não posso discutir isso. Frank disse antes de esfregar o queixo, de qualquer forma, é um pouco tarde. Você quer que eu verifique seu navio agora ou logo pela manhã? Agora, Usopp respondeu, sem hesitar, se estiver tudo bem para você. Frank se levantou. Claro, isso vai ser super incrível. Ele sorriu, vamos verificar seu navio primeiro, disse ele, levantando-se, e vou te dizer uma coisa, eu já gosto de vocês. Se for o caso e no futuro, vocês precisarem de um navio, eu vou dar um desconto a vocês. Usopp apenas sorriu por baixo da máscara. Depois disso, todos partiram para o Going Merry. Frank verificou todo o navio e ficou realmente impressionado. O navio era do leste azul, só de olhar para o artesanato e o design, ele poderia dizer que era de lá. Mas o que deixou Frank realmente impressionado foi o fato de um navio vindo de tão longe ter conseguido chegar até aqui sem sofrer nenhum dano significativo. Claro, o navio foi retrabalhado diversas vezes, para adicionar camadas de proteção. Mas ele tinha certeza de que os tripulantes do navio realmente cuidaram disso. Enquanto Frank olhava o Going Merry, o resto dos chapéus de palha voltavam de suas viagens. Bem, a maioria deles, Law ainda não havia retornado. Mas essa não era a principal preocupação. Além do grupo, havia também algumas pessoas indesejadas que os vigiavam. Após a verificação inicial, o navio navegou perto de Frank House, onde Frank poderia começar a trabalhar. Mas o que Frank e os chapéus de palha não conseguiram perceber foi algumas figuras que os observavam. Algumas horas se passaram e o CP-9 estava de volta à ilha, com o alvo à vista. Eles apenas tiveram que configurar as coisas. Claro, com os chapéus de palha disfarçados, eles não reconheceram nenhum deles. Mas isso não importava. Afinal, seu principal alvo era Frank. Devo dizer que vocês realmente cuidam bem do seu navio. Frank disse impressionado. O navio precisa de alguns reparos, mas tenho que perguntar.
Por que vocês colocaram uma caveira de dinossauro na frente do navio? Vocês fazem parte do novo grupo pirata que está em Galila. O Zop ficou confuso sob a máscara, mas como sempre, resolveu mentir, e é complicado. Ele disse, antes de tentar mudar de assunto. Sem saber como ele despistou os observadores indesejados. Então, quanto tempo os reparos levarão? Gostaríamos também que você adicionasse algumas de suas modificações pessoais ao navio. Frank sorriu. E você tem certeza? Eu fico muito louco quando se trata de modificações. Ele disse, eles são super. Então você não precisa se preocupar. Mas antes disso vamos falar sobre pagamento. Nami virou a cabeça para Frank quando ouviu isso. Seus sentidos financeiros estavam formigando. Ela então virou a cabeça para o Zop e Jin, que sentiram um arrepio na espinha ao notá-la. Eles engoliram em seco. Mas é claro que Frank não percebeu. 20 mil para verificação e 30 mil para reparos. Ah, e as modificações terão um custo extra. Então vocês estão pagando adiantado? Isso está apenas nos enganando. Nami rugiu vindo para o lado. Frank ficou um pouco surpreso quando a garota apareceu do nada, mas ele não recuou. Quero dizer, é claro que é caro. Mas ao contrário de outros, só estou cobrando de você 4 vezes o valor da empresa Galila. Mas você disse que dinheiro não era um problema. Agora, isso é apenas uma resposta às suas palavras como um homem. O que Frank não mencionou foi que, ao contrário de Galila, ele faria todo o trabalho sozinho. E mesmo que o navio fosse pequeno, ainda seriam necessários 4 homens para fazê-lo. Então ele estava recebendo 4 vezes o pagamento. Mesmo que ele estivesse enganando seus clientes, em sua opinião isso era justificado. Afinal, eles pareciam ricos. Isso também lhe daria dinheiro suficiente para comprar aquela madeira de Adão. Não, não. O Zop disse rapidamente, parando Nami. Estremecendo internamente com a bronca que receberia mais tarde, meu companheiro de tripulação, Manny, é um pouco tímido quando gasta dinheiro, mas não se preocupe com isso. Mas ainda assim, gostaríamos de um desconto. As sobrancelhas de Nami se contraíram ao ouvir isso, mas ela acalmou os nervos. Claro que eles tinham muito dinheiro, mas ela não deixaria o Zop desperdiçá-lo assim. Ela olhou para o lado, avistando o Anchor e Cricket. Capítulo 389. Frank esfregou o queixo. Só posso dar a vocês um desconto de 10%, mas quero meu dinheiro adiantado. Não. Desta vez foi surpreendentemente Anchor quem impediu Frank. A maioria dos construtores navais recebe o pagamento depois de trabalhar. E você está pedindo 4 vezes mais então? Por que temos que pagar antecipadamente? Cricket também entrou na conversa. Sim, como saberíamos se o seu trabalho é bom ou não? Você também pode tentar fugir com nosso dinheiro. Nami assentiu vigorosamente ao seu lado. O Zop deu uma palmada no rosto. O quê? Ouça aqui, amigo. Ninguém questiona minhas habilidades, disse Frank, e o que você sabe sobre construtor naval velho. A testa de Popeye se contraiu, o disfarce que ele usava o fazia parecer velho, mas ele não gostou. Eu não sou um construtor naval, mas trabalhei em nosso navio junto com o Uso, quero dizer, nosso capitão. Além disso, eu sou um ferreiro e como ferreiro. Tenho orgulho de construir minhas coisas por paixão, mais do que apenas construir coisas por dinheiro. Cricket também cruzou os braços e acenou com a cabeça. Eu mesmo sei um pouco sobre como modificar navios, e o que você está perguntando é demais. Nami ao seu lado também acenou com a cabeça. Isso não é nada masculino. Sim, um homem de verdade trabalharia por paixão, Jin acrescentou, fazendo Zop olhar para ele de forma questionável. Eles estavam tentando recrutá-lo aqui, não atraí-lo. O que ele disse? Popeye acenou com a cabeça. Você é realmente um homem se faz isso por dinheiro? O quê? Eu sou super viril. Frank defendeu, olhando para Popeye e Cricket. Mas acho que você tem um problema comigo. Quer resolver isso de homem para homem? Não tenho medo de ninguém. Principalmente de você, velho. Popeye não recuou, tirando o cachimbo da boca, traga. Gente, não precisamos fazer isso. O Zop tentou acalmar a situação. Mas Jin o parou, ele tinha um sorriso astuto por trás do capacete. Mas Frank o ignorou. Tudo bem, se você ganhar, cobrarei o valor normal. Anchor ergueu uma sobrancelha, e você não quer nada em troca? Insultar você seria o suficiente, velho. A sobrancelha de Anchor se contraiu. Vou aproveitar isso. Ele disse, estalando os nós dos dedos, enquanto Frank fazia o mesmo. Espere. O Zop disse, parando bem no meio sem brigas. Vocês vão se despedaçar, mas se vão resolver isso como homens, então façam do jeito certo. Tanto Anchor quanto Frank olharam para ele. Queda de braço, o Zop sugeriu, flexionando os braços que tinham apenas um pouco de músculos. Embora o Zop tenha ficado forte, seus músculos não eram tão visíveis. Ele era o que alguns chamariam de hardgainer, a única maneira de resolver as coisas entre homens de verdade. Tudo bem, disse Frank, vamos ver se você consegue me vencer na queda de braço, velho. Vou esmagá-lo com meus braços. Ninguém nunca me venceu na queda de braço. Ele terminou de exibir seus antebraços enormes. Popeye olhou para Frank e balançou a cabeça, também flexionando seus próprios antebraços enormes, claro. Só não reclame depois de perder. Frank bufou. Se eu perder, é melhor me juntar à tripulação estúpida. E isso não vai acontecer. Sim, irmão mais velho Frank. Você consegue, disseram as irmãs quadradas de lado. Eles estiveram ausentes por um tempo, mas pareciam ter ouvido a maior parte da discussão. Os membros da família Frank também aplaudiram. Um banco foi montado e os 2 homens ficaram ao lado deles quando a luta de braço começou. E era fácil dizer que Frank não tinha a menor chance. Nem de longe, mesmo com seus aprimoramentos cibernéticos, ele perdeu para Popeye na queda de braço. Frank estava no chão olhando para seus braços. Eu perdi? Popeye sorriu, perguntando-se por que o braço de Frank parecia estranho, mas ele não questionou. Frank virou a cabeça para ele. Melhor de 3. Anchor sorriu, claro. E Frank perdeu novamente. Eu me recuso a acreditar nisso? E não se trata mais disso, Nami disse, andando até ele. Agora você vai nos cobrar o preço normal. Combinado? Frank resmungou. Tudo bem.
Cacu, Blueno e Califa observaram a cena entre o grupo pirata e Frank, imaginando se a informação sobre Frank ter o projeto era verdadeira ou não. Mas não importava, as coisas estavam quase acertadas e o show estava prestes a começar. Quando o trem marítimo chegou ao QG da Marinha, uma cena estranha estava acontecendo dentro do trem marítimo. Ei, velho, me passe o salteador, disse Luffy soprando a comida, enquanto comia um macarrão quente. O novos piratas hoje em dia, sem educação, disse Kizaru ao passar pelo Salt enquanto comia um macarrão udon. Quem diria que você poderia fazer macarrão tão bom, Sanji-kun? Eu fiz. É por isso que fiz dele meu chefe. Luffy se intrometeu. A propósito, você deveria experimentar as coberturas de frango, elas ficam muito gostosas com o caldo. Sanji apenas balançou a cabeça enquanto cozinhava com ingredientes limitados. Ainda assim era melhor do que comer macarrão. Obrigado, disse Kizaru, enquanto pegava algumas das coberturas sugeridas. Oi, por que ela está comendo mais carne do que eu? Zoro reclamou. Eu não sei o que você está dizendo, cabeça de musgo. Spark, pare de roubar minha comida, droga. Eu não sei o que você está dizendo, Kobe. Os outros fuzileiros navais no trem marítimo olharam estranhamente para a cena, um almirante comendo macarrão com uma tripulação pirata. Mas novamente eles estavam com um pouco de inveja porque apenas o almirante estava conseguindo comida, não eles. Em pouco tempo o trem marítimo chegou ao seu destino final e já era de manhã. E os chapéus de palha estavam em Marineford, o quartel-general da Marinha. Capítulo 390. Marineford, QG da Marinha. À medida que o trem marítimo se aproximava de Marineford, antes do amanhecer, a primeira luz da manhã pintou o céu com tons suaves de laranja e rosa. O ar estava denso de tensão, e uma sensação palpável de antecipação pairava sobre os soldados da marinha que esperavam e se reuniram na costa. Os seus rostos revelavam uma mistura de excitação e ansiedade, pois a chegada iminente dos senhores da guerra significava que algo de grande significado estava prestes a acontecer, e eles sabiam o que era. Uma guerra. E estes foram apenas os preparativos para isso. Os fuzileiros navais haviam se preparado meticulosamente para essa reunião de senhores da guerra, com suas forças estacionadas em posições estratégicas ao redor do quartel-general de Marineford. Quando o comboio marítimo parou e a chegada do primeiro senhor da guerra se tornou iminente, os soldados apertaram as armas, os olhos perscrutando o horizonte em busca de qualquer sinal do navio que se aproximava. O momento estava carregado de incerteza, pois os senhores da guerra não eram apenas piratas comuns. Eles foram uma facção do governo mundial que ajudou os fuzileiros navais a manter o equilíbrio no mundo. Os soldados da marinha que estavam pelo menos no posto de contra-almirantes formaram filas, deixando um amplo caminho para a tripulação do senhor da guerra chegar. A atmosfera estalou de desconforto quando o trem marítimo finalmente atracou e o primeiro senhor da guerra desembarcou. Todos os olhos estavam fixos na porta do trem marítimo quando ela se abriu e um homem grande, com quase 3 metros de altura, um pouco mais alto que o almirante Kizaru, saiu. Foi o herói caído Luffy. O jovem vestia um terno todo preto com camisa vermelha e uma gravata frouxa que balançava com o vento. Seu icônico chapéu de palha estava em sua cabeça junto com um sorriso confiante. Um longo casaco preto pendia solto sobre seu ombro enquanto ele caminhava na frente. Ao sair do trem marítimo, todos os fuzileiros navais próximos puderam sentir uma aura de realeza e poder dentro dele. Ele avançou apoiando sua grande naginata sobre o ombro. Luffy queria causar uma forte impressão aqui, e que melhor maneira do que diminuir a altura e a estatura da maioria das pessoas. Adicione uma pitada de aqui controlado à mistura e você terá uma entrada incrível. Atrás dele saíram Zoro e Sanji ostentando quase uma aura de chama ao seu redor. Ao contrário de seu capitão, eles tinham uma altura normal, cerca de 1,80 m de altura, cada um com uma aura intimidadora própria. Zoro usava um longo casaco vermelho escuro aberto, fechado na cintura, preso por uma faixa vermelha, na qual suas 3 espadas estão enfiadas. Sua bandana preta está amarrada no antebraço esquerdo. Seu casaco expõe seu peito nu, revelando seu aramaki verde por baixo do casaco. Ele também, como seu capitão, usava um longo casaco vermelho que pendia folgado sobre o ombro. Sanji, elegante como sempre, usava um elegante terno vermelho, camisa preta e gravata vermelha, com luvas pretas nas mãos. Ele também tinha um casaco com acabamento em pele e um colar preto. Kuina veio em seguida vestindo um kimono branco com pétalas de flores bordadas em ouro e um casaco azul celeste semelhante ao dos homens do grupo. Ela, ao contrário das outras, ostentava uma aura fria que encantava sua beleza fria. Logo depois veio Kobe com seu próprio terno branco completo, com um jaleco branco que quase o fazia parecer um capitão da marinha. Mas ao contrário dos fuzileiros navais que tinham o kanji de justiça, o dele era a esperança. Logo em seguida veio o almirante Kuzan, que vestia seu habitual terno amarelo com casaco de justiça. Mas em seu ombro havia um macaco de mais de 1,5 m, vestindo uma camisa larga de férias. O macaco também tinha 6 braços e usava chapéu borsalino. Todos os fuzileiros navais ficaram muito chocados com aquela visão estranha, mas ao contrário dos outros, Spark não tinha recompensa ou reconhecimento. Então ele era uma espécie de azarão dos chapéus de palha. O macaco de 6 braços em cima do macaco amarelo dos fuzileiros navais, uma visão realmente estranha. O cenário estava montado para uma reunião de alto risco que moldaria o curso dos acontecimentos no mundo, e os fuzileiros navais de Marineford estavam prontos para enfrentar quaisquer desafios que tivessem pela frente. Nesse momento eles ouviram um grito: Luffy! Era o vice-almirante Garp cujo punho agora estava preto junto com raios vermelhos saindo deles. Punho do amor. Vovô. Luffy sorriu inclinando a cabeça para trás, enquanto a parte da testa de sua cabeça ficava coberta pela escuridão do armamento, antes de ambos se chocarem. Chefe do poder. Primeiro encontro com a cabeça, criando uma onda de choque que enviou vento por toda parte.
Faíscas vermelhas de relâmpago surgiram quando os soldados da marinha caíram no chão com espuma saindo de suas bocas. A aura dos reis esmagando as vontades mais fracas presentes para ver a visão. Os chapéus de palha atrás de Luffy permaneceram no chão cobrindo seus olhos, enquanto o chão abaixo de Luffy se transformou em escombros, rachaduras de aranha se formando ao redor. Xixixixi. Barra. Oh, tão assustador, Kizaru disse, vendo o confronto, seu rosto com uma expressão indiferente. Vovô é realmente assustador, Spark acenou com a cabeça em seu ombro. Por que você está no meu ombro de novo? Porque você perdeu para mim em um jogo de cartas e também, porque você se apropriou de mim te guiando no caminho certo. Spark disse atrevidamente. As coisas que faço por dever. Kobe brincou ao ouvir os dois. Foi quase poético no sentido de que o pior inimigo de Kizaru estava sentado em seu ombro. Afinal, a fruta de Spark era o contador perfeito de Kizaru. No lado oposto, os poucos vice-almirantes presentes ficaram um pouco chocados ao ver o confronto dos dois Monkey D. Mas novamente poucos não eram. Tsuru suspirou, esfregando a cabeça, eles vão destruir o cais. Ore para que eles destruam isso apenas antes da guerra, disse Bogard ao seu lado. Que legal, disse o vice-almirante Câncer, eu deveria ter trazido um pouco de pipoca para essa merda. Vocês estão agindo assim muito casualmente, Momonga disse enquanto balançava a cabeça. Mesmo que Mononga e Câncer estivessem indiferentes à situação, eles estavam olhando atentamente para os usuários das lâminas dos chapéus de palha, olhando para Zoro e Kuina que também estavam olhando para eles. Tenho que concordar com a irmã mais velha, Tsuru. Eles vão destruir o cais. O vice-almirante Gion, que estava ao lado de Tsuru, disse antes de repente uma rosa de alfinete ser apresentada na frente dela. Uma rosa para o famoso coelho rosa dos fuzileiros navais, Sanji disse friamente, quase fazendo todos os fuzileiros navais virarem a cabeça para ele. Quando ele chegou aqui, eles nem o viram se mover. Oi, você está fora da fila, loira Tokikaki, ou mais conhecido como Chaton disse, chegando na frente da vice-almirante tentando afirmar seu domínio. Eu convidei aquela mulher linda para sair mais, e centenas de vezes agora. De jeito nenhum vou deixar algum jovem novato entrar aqui e bagunçar minha corte. Você quer levar isso para fora, tio? Sanji disse enquanto não recuava. Tio, estou na casa dos 30, seu vermezinho de nariz ranhoso. Sério? Deve ter sido o recuo da linha do cabelo. Me desculpe, disse Sanji, sem realmente querer dizer isso. Por que você? Capítulo 391. Água 7. Pouco antes do amanhecer, os chapéus de palha puderam ser vistos comemorando com a família Frank. Todos eles eram um grupo animado que gostava de festas e com o Going Merry voltando ao seu estado original, a tripulação pôde relaxar um pouco. Claro, Frank avisou a tripulação que o Going Merry não foi feito para Grand Line e que seria danificado pelo uso. Ele também sugeriu comprar ou fabricar um novo navio destinado a Grand Line, um que não sobrecarregasse o navio. Todos estavam agora na casa de Frank, o armazém gigante que abrigava todos os membros do grupo de Frank. Tendo uma mistura de coisas relacionadas ao navio e o interior cavernoso foi dividido em seções, cada uma meticulosamente organizada com uma variedade de ferramentas, materiais e equipamentos de construtor naval. Pilhas de madeira, cordas enroladas, barris de alcatrão e caixas de pregos alinhavam-se nas enormes prateleiras espalhadas pela área. O lugar era grande, o suficiente para acomodar alguns navios dentro, e situado perto do mar aberto, para que os navios pudessem ser facilmente desmontados para suas peças. Depois que Frank verificou o Going Merry, o grupo de caçadores de recompensas e piratas decidiu dar uma pequena festa para comemorar. Yatchan era o protagonista do show, com suas habilidades culinárias de 6 braços que ele havia aprimorado ao longo dos meses. Ele estava ganhando muita atenção dos fanáticos por comida da família Frank. Eles o valorizavam como cozinheiro e o homem-peixe de 6 braços realmente apreciava isso. Yosaku, Anchor e Cricket também estavam lá, fazendo suas próprias coisas, principalmente mantendo-se ocupados com desafios estúpidos ou enchendo a cara. No entanto, Anchor recebeu vários desafios da família Frank para lutas de queda de braço, que ele ganhou todas as vezes. Fora isso, eles eram mais ou menos relaxantes. Mesmo assim, os piratas já estavam sentindo falta da Sky Island. O ambiente e a atmosfera eram melhores lá em cima. Isso era mais adequado para relaxar. Water 7, por outro lado, era mais ou menos uma cidade urbana, então as coisas eram um pouco diferentes. Aiza e Groot também estavam curtindo a festa, eles podiam ser vistos correndo de um lugar para outro antes de voltarem no Going Merry brincando no navio. Nami estava fazendo suas próprias coisas. Como ela estava super ocupada com toda a tecnologia relacionada ao clima que a família Frank tinha. A maioria deles era lixo ou retirada de navios antigos, mas alguns deles eram bastante interessantes para ela. Especialmente uma pose de tronco que tinha 3 agulhas, uma pose de tronco destinada à segunda metade da Grand Line. Para a família Frank, eles eram em sua maioria lixo, mas para Nami ela estava muito interessada nesse lixo. Jin, por sua vez, saiu em busca de Law, pois ele ainda não havia retornado. Luffy avisou Jin, Usopp e Nami sobre possíveis membros do CP9 estarem aqui, então eles não estavam usando caracóis transponder, pois suas conversas poderiam ser escutadas. Usopp, por sua vez, ficou muito feliz por eles terem conseguido consertar totalmente o navio por um construtor naval profissional. O referido construtor naval estava tentando fazê-lo beber e revelar seus segredos para a riqueza. De certa forma foi engraçado porque o único que estava ficando bêbado era Frank. Usopp não bebia e quando você se junta a uma tripulação cujo capitão é totalmente louco por saúde, você tende a evitá-lo. E além disso Usopp tinha que manter a guarda alta, o tempo todo. Water 7 era relativamente perigoso com o que Luffy havia dito, então a última coisa que ele queria era ficar bêbado e ter problemas.
Então, mesmo que o Usopp estivesse na 14ª garrafa, ele não ficaria bêbado tão cedo. O atirador tinha muitos truques na manga e uma forma de não ficar bêbado era não beber. E ele estava fazendo exatamente isso. Seus poderes eram realmente úteis para enganar as pessoas. De certa forma, ele fez a escolha certa ao escolher esta fruta. O mesmo não poderia ser dito de Frank, já que o ciborgue estava bêbado. O ciborgue não estava acostumado a beber, então, em vez de Usopp revelar seus segredos para Frank, o construtor naval estava confessando ao atirador. Sabe, quando eu era um pouquinho mais novo, eu costumava fazer navios para alguém grande, e até trabalhei com aquele idiota do Isebur. Nosso professor era o maior construtor naval de todos os tempos, e minhas invenções eram muito mais legais do que aquele Isebur, idiota. Frank murmurou sob a música alta da festa. Além de Usopp, ninguém normalmente seria capaz de entender suas palavras e, novamente, quem ouviria os rumores de um homem bêbado? Frank geralmente não era assim com outras pessoas. Ele geralmente guardava a maior parte de seu passado para si mesmo, mas Frank encontrou alguma camaradagem em Sogeking. Um homem que queria ser um bravo guerreiro do mar, e um homem que também tinha paixão por construir coisas. Então Frank teve um pressentimento de que confiar nele seria bom, por isso ele ficou um pouco mais à vontade para contar as coisas a ele. Principalmente porque Usopp um dia mencionou a construção de um navio como o Ouro Jackson. Coisas aconteceram e eu sofri um acidente. Frank disse, como um homem bêbado que está revivendo suas memórias amargas, eu tive que me transformar em um ciborgue para sobreviver. Você acredita, Sogeking? Um ciborgue que usa cola. Isso não é super legal? Ciborgue. Isso é tão legal? Usopp acenou com a cabeça solenemente. Mas você sabe o que é ainda mais legal? Ciborgues com capas. Ciborgues com capa? Sogeking, você é estranho. Mas tenho que admitir, uma capa seria legal. Não, Superior. Espere. É por isso que você é tão durão? E por que mais eu estaria? Frank disse antes de gritar. Ei, não enfie uma agulha na minha bunda. Eu me transformei em um ciborgue, então só consegui fazer a parte da frente. Minhas costas ainda são humanas. O ainda bem. Usopp disse enquanto Frank divagava sobre seu passado. E o Usopp apenas ouviu. Se ele fosse um futuro companheiro de tripulação, isso poderia ser algum tipo de exibição. Pode ser ingênuo pensar, mas Frank era um cara bom de coração. Ele, assim como outros membros da tripulação, teve um passado ruim. Ele tinha um grande sonho, e Usopp percebeu porque Luffy o queria na tripulação. Então é por isso que pretendo fazer um navio que navegará até os confins do mundo, Grand Line e além. Frank divagou completamente bêbado, e quer saber? Sogeking-san conseguiu o material perfeito para o navio. Um baú inteiro de madeira de Adão que está agora na ilha de leilões. A melhor madeira do mundo para o melhor navio do mundo. Está falando sério? Usopp perguntou, inclinando-se, isso é incrível. Ouvi dizer que Ouro Jackson foi feito da mesma madeira? É verdade? Claro que é. Frank sorriu antes de sussurrar. Não conte a ninguém que eu disse isso, mas ouvi dizer que o navio foi construído aqui, na Água 7. Mas não conte isso a ninguém. Usopp assentiu. Sobre o Adam Wood geralmente não é muito caro. Frank assentiu tristemente, inclinando-se sobre o balcão, chorando comicamente. Sim, são 200 milhões de frutas. Acho que não serei capaz de comprá-las. É muito dinheiro. Isso é muito dinheiro, certo? Nem nós temos tanto. Usopp mentiu, coçando o queixo pensativamente. Mas talvez eu conheça um cara que possa comprá-lo. Ele está até querendo fazer um navio. Um grande problema. Frank agarrou Usopp. Sogeking, o que é mesmo? Ele precisa de um construtor naval, certo? Posso fazer o navio dele? Quem é ele, afinal? Por favor, diga que ele não é um fuzileiro naval. Usopp empurrou Frank enquanto segurava sua cabeça bem. Ele não é um fuzileiro naval propriamente dito, mas Usopp estava prestes a convencê-lo a se juntar à sua tripulação. Ou pelo menos os chapéus de palha, mas então algo aconteceu. Ele começou a se sentir tonto. E que cheiro é esse? Frank também franziu a testa com o cheiro. Quando começou a ficar tonto, sinto o cheiro de mulher. Usopp tinha muito a dizer sobre essa última afirmação, mas se sentou na mesa do balcão, junto com Frank. Adormecer imediatamente. E não foram só eles. Todos na casa da família Frank que estavam na festa caíram no chão um por um, quase caindo em sono profundo. O que está acontecendo? Anchor foi o último a dizer, antes de adormecer como Cricket e Ozaku. Até Nami estava no chão roncando como os demais. O mesmo caso foi para Aiza. Eu sou Groot. Apenas Groot estava acordado. E o jovem estava em pânico tentando acordar Aiza. Eles estavam brincando no Going Merry quando de repente todos começaram a adormecer na casa dos Frank. Algo estava errado e Groot não sabia o que. De repente a porta do armazém foi aberta com um chute, revelando a silhueta de 4 figuras. Todos eles vestidos com ternos pretos quando entraram. Capítulo 392. Seus poderes são realmente incríveis, sabia? Eles ficaram muito mais fortes do que da última vez. Um deles disse que não era outro senão Jabra. O agente da Ciferpol estava em sua forma humana e usando uma máscara que cobria seu rosto e nariz. Califa apenas ajeitou os óculos e estufou um pouco o peito. Teria ficado ainda melhor se eu usasse constantemente, mas tive que me segurar por causa da missão. Ah, mas é bom saber que ainda consegui. Ela riu. Junto com ela também estavam Blueno e Kaku. E uma coisa a mencionar é que, além de Califa, todos eles usavam máscaras especiais com filtro de ar no rosto. Foi para protegê-los dos poderes de Califa. De qualquer forma, vamos encerrar, pessoal. O sol está nascendo. Luxie deve estar com tudo preparado. Então é o melhor momento para atingir nosso alvo, disse Kaku antes de avistar Frank na mesa junto com Sogeking. Além disso, alguma ideia de quem é o grupo pirata? Não, pista. Provavelmente alguns novatos. De qualquer forma, deveríamos matá-los aqui. Jabra perguntou, dando um sorriso quase sanguinário. Quer dizer, posso matar rapidamente. Kaku revirou os olhos.
Jabra estava um pouco sanguinário ultimamente, talvez tivesse algo a ver com a missão fracassada onde confrontaram um revolucionário. Algo relacionado com uma nova droga ou algo assim Kaku não sabia. E ele também não se importou. Temos que ser rápidos, matar ou fazer muito barulho pode chamar a atenção para nós. Kaku foi cortado no meio do caminho, quando aconteceu. Eu sou Groot. Todos os agentes da Cipher-Pol se espalharam quando vários espinhos de madeira foram lançados em sua direção por uma criatura de árvore que estava crescendo rapidamente em tamanho. A criatura saltou do navio, enquanto rugia atacando com suas vinhas e gavinhas de madeira. Quem diabos é esse? Jabra questionou enquanto saltava para trás de uma das gavinhas de madeira que o atacaram. Mais importante, por que não é afetado pelos meus poderes? Califa perguntou. Ninguém pode escapar da minha fruta do sono. Meu gás do sono deveria ter apagado tudo. Não perca tempo. Temos que cuidar disso antes que qualquer atenção seja chamada para nós. Blueno disse, antes de abrir uma porta no ar e entrar bem a tempo de desviar de alguns espinhos de madeira jogados em sua localização anterior. Vão todos agora. Temos que derrubá-lo. Kaku ordenou, enquanto todos os agentes da Cipher-Pol moviam-se em uníssono contra o jovem Groot. Os 4 agentes da CP-9 precisavam cuidar das coisas rapidamente. O sol já havia nascido, o que significava que o tempo da missão havia começado. Enquanto Kaku liderava a equipe para invadir a casa de Frank e capturar Frank, Luxie, por sua vez, estava fazendo seu próprio trabalho. Toda a missão foi orquestrada por Luxie, que era muito melhor em planejamento do que Spandam. Quando o sol nasceu em Water 7, Luxie decidiu criar uma distração para que a maioria das pessoas em Water 7 estivessem ocupadas, e também para parar Isebur caso quisesse parar o CP-9. Neste momento, a ilha de Water 7 estava em pânico enorme. Seu prefeito Isebur foi atacado pouco antes do amanhecer pelo grupo de infames piratas. Os piratas Kid tiveram alguns desentendimentos com Isebur e de acordo com Luxie ferido, os piratas Kid tentaram matar Isebur. Os mesmos piratas Kid que estavam na ilha para modificar seu próprio navio. Então, agora quase todos os marinheiros competentes do Water 7 estavam atacando os piratas Kid e seus navios. E Kid e Killer estavam tendo dificuldades para escapar do local. Claro, os piratas Kid não fizeram tal coisa. Foi principalmente o próprio grupo de Luxie, ele, Fukuro e Komadori, que atacou Iceberg e confirmou se ele tinha os projetos de Pluton ou não. As crianças piratas já estavam causando alguns problemas com os moradores de Water 7. E Luxie também precisava colocar a culpa pela morte de Spandam e pelo ataque de Isebur em alguém, então eles foram escolhidos como alvos principais. Agora toda a culpa recaiu sobre eles, enquanto tentavam deixar a ilha. Depois de alguns interrogatórios vigorosos em Isebur, eles conseguiram descobrir que a teoria principal de Luxie estava correta. Apenas Frank conhecia a localização das plantas. A outra equipe do CP-9 já estava na casa de Frank prendendo o criminoso por guardar para si tais informações importantes. Além disso, Luxie desta vez fez com que parecesse que os piratas Kid mataram Kaku e ele, então mesmo Isebur não sabia quem eram os traidores. De volta a Frank House. Eu sou Groot, disse o jovem Groot, antes de cair no chão, com múltiplos ferimentos no corpo. Finalmente, o bastardo é muito mais durão do que parece, Jabra grunhiu em sua forma zoa meio lobo, limpando o sangue do rosto. Assim como ele, Califla, Blueno e até Kaku tiveram alguns ferimentos no corpo. Quem poderia imaginar que uma criatura arbórea seria tão assustadora? Blueno agarrou o jovem Groot pelo braço, certificando-se de que ele estava nocauteado ou não. Só depois de colocá-lo nas algemas de pedra do mar é que todos relaxaram um pouco. Que estranho usuário da fruta Zoan. Mesmo depois de colocá-lo em algemas do mar, ele ainda estava naquela forma horrível, disse Jabra. Não acho que seja um Zoan, disse Califa, talvez um paramécio de madeira ou árvore. Vamos trazê-lo de volta para a base, disse Bleuno. Ele ainda é jovem com os ensinamentos adequados, ele poderia ser um bom agente da Cipher-Pol no futuro. Jabra grunhiu, não seja todo presunçoso. Eu sei que você vai tentar entregá-lo ao seu novo mestre, ele disse com um sorriso enquanto voltava à sua forma normal. Eu não sou contra isso, mas se você também vamos fazer um favor. E se for esse o caso, então vamos levar a outra criança também. Tenho quase certeza de que aquelas asas brancas nas costas dela eram reais. Claro, todos eles sabiam o que Jabra queria dizer, já estavam de olho no grupo há algumas horas. Então eles viram Aiza, e como ela tinha asas, não era segredo que ela era de uma das Ilhas do Céu. Apenas as pessoas da Ilha do Céu tinham asas brancas, que eram muito preciosas para os nobres mundiais. Mas eles estavam mais ou menos destinados a serem escravos, em vez de treinados, especialmente por serem mulheres. Temos uma missão aqui, disse Kaku parando Bleuno e Jabra, enquanto pegava Frank por cima do ombro, também não vamos perder tempo aqui. Se fosse Rob Luxie então Jabra teria ouvido, mas Luxie não estava por perto então ele não receberia ordens de Kaku. Capítulo 393. Sim, você diz isso, mas só levará 1 minuto, disse Jabra, saltando para obter uma posição vantajosa, mas não viu onde Aiza estava. Califa ficou enojada, mas não protestou externamente contra suas opiniões. Se a menina fosse encontrada, ela seria vendida como escrava, bem como uma mulher que ela realmente não gostava disso, especialmente com a forma como as coisas foram feitas pelos dragões celestiais. O que eles não sabiam era que Groot escondeu Aiza dentro do Going Merry quando viu as 4 figuras entrarem, salvando a garota de ser pega. Blueno, por sua vez, apenas encolheu os ombros, enquanto se concentrava em seus poderes. Ele havia melhorado muito. Ao contrário dos outros, ele teve que usar muito ativamente seus poderes, ainda mais desde que começou a trabalhar sob o comando de Saint Camael. Então agora ele poderia manter 2 portas em posições diferentes, mesmo que estivessem separadas por centenas de quilômetros, tornando-se um meio de transporte fácil. Finalmente, depois de se concentrar por um tempo, uma porta especial se manifestou na frente dele. Pessoal, venham aqui.
Só consigo manter a porta aberta por alguns segundos depois de abri-la, disse ele enquanto agarrava a maçaneta da porta, enquanto Kaku vinha com o corpo de Frank por cima do ombro. Khalifa também se aproximou segurando o jovem Groot algemado. Kaku já estava lá com Frank. Então o único que restou foi Jabra, que ainda procurava pela garota alada. Oi Jabra, volte, temos que ir embora, disse Kaku ficando um pouco chateado. Jabra desceu rapidamente e bufou. Oi, Khalifal, para seus poderes, preciso usar meu nariz para encontrar o cheiro da garota. Ele disse. A fruta do sono de Khalifal liberava um gás quase invisível que fazia qualquer um dormir se o inalasse. Não fazia distinção entre inimigos ou aliados. Essa é a razão pela qual, além de Khalifa, todos os agentes do PC usavam máscaras de ar especiais. Khalifa franziu a testa. Faça isso rápido, eu realmente não concordo com o que está acontecendo, mas apenas faça isso rápido. Mesmo que ela realmente não gostasse do que Jabra estava fazendo, ela não protestou, principalmente se isso lhes rendesse alguns favores de um nobre mundial. Para ela e quase todos os agentes, nada que os nobres mundiais fizessem era errado, e suas palavras eram lei. Então, embora ela odiasse isso inerentemente, sua programação dizia o contrário. Claro, Jabra revirou os olhos, enquanto Khalifa abandonava seus poderes. O ar ao redor deles mudou como se algo estivesse sendo sugado pelo corpo de Khalifa. E depois de alguns segundos, o gás do sono desapareceu. Jabra sorriu enquanto tirava sua máscara especial de filtros de ar, transformando-se em sua forma híbrida de lobo Zoan, farejando o ar tentando encontrar o cheiro, mas em vez disso, ele sentiu o cheiro de uma fera. Nesse momento, uma voz veio do corredor. O que você está fazendo com Groot? Nesse momento, uma voz veio do corredor. O que você está fazendo com Groot? Kaku foi o primeiro a ver quem era e seus olhos se arregalaram. Naquele momento, um borrão cinza surgiu entre eles, socando Kaku bem no rosto, quebrando seu longo nariz quadrado, além de arremessar seu corpo para o outro lado do armazém, passando por todas as máquinas e móveis que estavam em seu caminho, e fazendo-o cair no mar. O corpo de Frank foi jogado no ar, enquanto Kaku foi lançado voando. O que? Jabra se moveu, mas engasgou no meio do caminho quando o borrão cinza atingiu sua garganta, quase destruindo suas cordas vocais. Algo o atingiu na lateral, fazendo-o voar contra um pilar e fazendo-o voar para fora do armazém. O próximo foi Blueno, que conseguiu usar Tekai, corpo de ferro, para se tornar mais resistente antes que o borrão cinza o acertasse na mandíbula, quebrando vários dentes e prendendo-o contra o teto como um prego. O último foi Khalifa, que saltou para trás liberando enormes quantidades de gás do sono. A figura foi revelada, e não era outro senão Jin, ou Jintaro, já que ele ainda estava disfarçado. Usa apenas transformação parcial nas mãos e nos pés. Jin foi atrás dela imediatamente como um animal de 4, mas ao invés de ir em direção a ela, ele perdeu o equilíbrio e bateu em uma parede. GRR, o que? Ele se conteve quando descobriu que os poderes dela funcionavam através de algum tipo de gás. Ele estalou a língua, lamentando o fato de não ter conseguido descobrir antes. Jin já havia tomado uma boa dose do gás do sono. Mesmo com o retorno à vida, ele não conseguiu se manter acordado. Então Jin prendeu a respiração e, com pura força de vontade, seguiu em frente. Homem de terno preto usando o Rokushiki. Definitivamente o Cifer Paul, Jin tinha que fazer algo ou seus companheiros de tripulação, e seu futuro companheiro de tripulação, poderiam estar em perigo. Jin avançou como um touro selvagem, enquanto Khalifa avançou com as mãos e Sleep Bomb. Uma explosão de ar invisível atingiu Jin, fazendo parar um pouco antes de avançar. Khalifal sorriu quando seus poderes entraram em vigor. Com certeza alguém poderia prender a respiração para evitar o gás do sono, mas havia outras maneiras pelas quais o gás do sono entrou em vigor, como, por exemplo, infiltrar-se pelos ouvidos ou até pela pele de alguém. Sua bomba do sono era uma técnica em que ela era capaz de controlar a pequena bomba de gás para se agarrar ao alvo até que ele fosse totalmente nocauteado. Com Jin desacelerando, Khalifal pegou seu chicote e o atacou com ele, tentando fazê-lo sangrar para que seus poderes pudessem ter efeito total. Mas isso foi um erro, pois Jin no último momento conseguiu agarrar o chicote e puxá-la para perto dele, com a intenção de acabar com ela com um soco. Jin errou por uma larga margem enquanto ela se esquivava no ar usando o Gepo, enquanto o usuário Zoan estava cambaleando. Jin ainda tonto queria atacá-la, quando de repente Jabra em seu Zoan completo o chutou de lado, fazendo-o cair de joelhos. Jabra recuou imediatamente quando Jin atacou novamente. O agente da Cifer Paul apenas rosnou antes de tossir, sua garganta ainda com uma marca notável. Mesmo com a recuperação de seu Zoan, demoraria um pouco até que a lesão fosse corrigida. Capítulo 394. Chute de tempestade. Jin caiu para frente com uma grande marca nas costas enquanto caía para frente. O gás do sono finalmente fez efeito quando Jin começou a sentir seus efeitos. Foi Kaku quem se levantou e atacou por trás. Seu nariz quadrado de Pinóquio estava totalmente esmagado e sangrava constantemente. Teria sido ainda pior, mas no último momento ele conseguiu chutar a cabeça para trás quando o soco acertou, salvando-o de ser nocauteado. Ele também estava completamente encharcado por ter caído no mar, ainda bem que ele não era um usuário de Akuma no Mi. Jin queria se levantar, mas algo caiu como um meteoro em cima de sua cabeça, quase prendendo-o no chão, fazendo-o ficar sem ar. Foi Blueno, quem também desceu para atacar. Seu estado parecia pior já que quase todos os seus dentes foram quebrados pelo soco anterior de Jin. Mate aquele filho da puta. Jabra rosnou antes de tossir. Ele gritou quando percebeu que, diferentemente deles, não estava usando a máscara especial com filtro de ar. Essas máscaras eram muito duráveis, já que a de Kaku sobreviveu até mesmo a um soco de Jin. Mas sem eles, Jabra estava obtendo todo o efeito do gás do sono. Apenas sua imunidade a toxinas e seu físico zoânico aprimorado o salvaram de ser nocauteado rapidamente.
Mas como se ouvisse suas palavras, Jin rosnou, e de repente um rabo com uma massa terminou em suas costas e atacou Blueno que estava em cima de Jin. Blueno conseguiu usar o corpo de ferro a tempo, mas foi ineficaz contra o ataque de Jin. A ponta da massa da cauda de Jin tinha pontas e atingiu bem o braço esquerdo de Blueno, quebrando-o enquanto seu corpo se curvava para o ataque, jogando-o em cima de Jabra, que estava procurando a máscara do filtro de ar, fazendo os dois passarem por um pilar e uma parede. Jin, em um último esforço para salvar seus companheiros de tripulação, tentou entrar em sua forma Zoan completa. Ele cresceu em tamanho, seu corpo se contraindo como um dinossauro de peixe-lagarto. Califala estava com os olhos arregalados enquanto estendia as mãos atacando com várias bombas de gás do sono. E Kaku, por sua vez, deu vários chutes tempestuosos em seu corpo, danificando gravemente suas costas. Jin com toda a sua força de vontade avançou, antes que sua transformação começasse a ser totalmente minimizada à medida que ele se tornava humano. Finalmente os poderes de Califal entraram em vigor quando ele começou a se acalmar enquanto caminhava em direção a Califa. Jin cambaleou tropeçando, caindo direto nos braços de Califa enquanto ela pressionava Jin entre seus seios. Pronto. Aí durma, garotão. Ela disse enquanto pressionava a cabeça dele em seu peito, liberando o gás do sono para afogar um elefante inteiro. Seios. Jin murmurou enquanto sua cabeça era pressionada contra o peito dela, antes de repente a dele ficar afiada momentaneamente, garganta. Com isso Jin abriu a mandíbula de uma maneira desumanamente grande, dentes caninos afiados quase cravando-se na garganta de Califa, quase rasgando sua garganta e quase matando-a. Mas antes que a mandíbula de Jin pudesse fechar sua garganta, Kaku avançou com um chute que derrubou Jin de cima dela, jogando-o para o lado enquanto ele pulava como uma pedra algumas vezes antes de cair na água próxima. Isso foi estúpido. Você poderia ter morrido. Kaku quase gritou, mas parou ao ver o quão abalada Califa estava. Califa estava atrofiada demais para falar, abalada pela experiência de quase morte. Kaku apenas rosnou antes de olhar para Jabra, foi tudo culpa dele. Mas aquele desgraçado já estava dormindo, nocauteado pelos poderes de Califa por não usar aquela máscara. Kaku estalou a língua, o que há com toda essa tripulação, primeiro um Zoan de árvore e depois o Zoan monstro. Ele estava até usando algum tipo de movimento parecido com Soru. Porque as coisas não podem ser fáceis. Ele disse antes de agarrar seu nariz quebrado, encolhendo-se de dor antes de colocar o nariz de volta no lugar com os dentes cerrados. Vamos acabar com isso. Concordo. Temos que voltar. Blueno disse, enquanto segurava Jabra no ombro. Seu outro braço solto ao seu lado. Eu também preciso consertar meu braço. Kaku assentiu, agarrando Frank e certificando-se de que ele ainda estava vivo ou não. Ele então olhou para seu oponente, um usuário de Akuma no Mi que caiu no mar. Não havia como voltar de lá. Vamos embora agora. Já perdemos muito tempo. Kaku disse, e com isso os agentes da CP9 partiram, levando Frank e Groot com eles, sem saber que tempestade eles haviam causado por causa disso. No lobby de Ennis, uma tragédia aconteceu. Na noite anterior, o chefe do governo mundial Spandam foi morto em Water 7 quando tentava prender os piratas Kid. Sua morte foi lamentada por fuzileiros navais e agentes governamentais mundiais. Ou era oficialmente o caso, ninguém gostava dele lá, mas todos ficavam calados. Oficialmente, o vice-almirante Oniguma acaba de chegar para investigar sua morte e ir atrás dos piratas Kid. Mas depois de ouvir que o ex-almirante King Bradley poderia aparecer, ele foi atrás dos piratas Kid imediatamente. Oniguma não gostava muito de Spandam, mas ele era um companheiro em busca de justiça absoluta, então foi atrás dos Kid Pirates. É claro que o vice-almirante também queria agradar o ex-almirante. O ex-almirante Bradley era conhecido por sua esgrima, foi até dito que no seu auge ele enfrentou os piratas Roger várias vezes. A falta do braço direito foi o resultado de um desses confrontos. Mas mesmo então o ex-almirante era um espadachim louvável. Se Onigumo conseguisse ficar do seu lado, talvez ele pudesse ajudá-lo a aumentar seus próprios poderes. Torne-o mais forte que aquele bastardo do Momonga. Pensando nisso, o vice-almirante Onigumo foi atrás dos piratas Kid com seu próprio navio, com a intenção de capturá-los e aumentar sua reputação. Assim que o vice-almirante saiu, os agentes do CP9 voltaram com Frank e Groot, com sua missão aparentemente encerrada. Capítulo 395. Nas sombras envolventes, uma voz murmurou, acorde, acorde. A urgência em seu tom cresceu. Acorde. Mais 5 minutos, Aiza murmurou, sem saber do perigo que a tripulação corria. Acorde. A tripulação precisa da nossa ajuda. Como se essas palavras fizessem algum sentido, Aiza mal conseguiu abrir os olhos. O rei Sanji ordenou que ela protegesse a tripulação, embora isso fosse mais por carinho do que por dever. Mesmo assim, a pequena guerreira da tribo Xandoriana levava seus deveres a sério. Com muita resistência, Aiza conseguiu abrir os olhos, apenas para não ver nada. Nada além de escuridão. O que onde? Uma pergunta nebulosa escapou dos lábios de Aiza enquanto ela lutava com um ambiente desconhecido, sua mente parecia inquieta, quase sonolenta. Vendo a escuridão, ela acordou. Onde estou? O ar estava opressivamente denso e cada batimento cardíaco parecia um apelo desesperado enquanto ela se esforçava para compreender a sua situação. Onde estou? Uau! Seu medo crescente a fez se mover e lutar, fazendo-a tropeçar para fora de um armário confinado, ofegando em estado de choque ao cair no chão. Ai! Ela sibilou enquanto olhava ao redor. Ela olhou em volta, sentindo-se confusa. Parecia que há poucos momentos ela estava brincando de pega-pega com Groot a bordo do Going Merry. Sua localização atual a confundiu. Você ainda está aqui? Sussurrou uma presença etérea. Seus olhos percorreram freneticamente, mas tudo o que ela viu foi o quarto escuro. Sua mente estava pregando peças nela? Seu coração disparou em perplexidade, suor frio já em sua testa. A voz invisível parecia calorosa? Isso parecia estranhamente fora de lugar. Era como se seus instintos lhe dissessem para não ter medo. Estranho.
Ela olhou em volta tentando adivinhar sua localização atual. Apesar da escuridão envolvente, a fraca luz da lua filtrada pelas janelas proporcionava alguma clareza. Por que estou na sala de navegação? Ela ponderou em voz alta, confusa, tomando nota dos mapas e livros meticulosamente organizados que a cercavam. A exibição organizada deles aprofundou a perplexidade de sua súbita aparição ali. Enquanto ela contemplava seu próximo movimento, seu estômago expressou sua própria demanda urgente. Ah, estou com fome. Ela gemeu. Não é o melhor momento para estar com fome, mas como disse o Capitão Luffy, a comida sempre vinha em primeiro lugar. Ela olhou em volta, e ali diante dela estava uma fruta com um desenho encantador. Sob sua observação, aqui ou mantra, a fruta parecia pulsar com um fascínio irresistível, convidando-a a comê-la. Sem pensar muito, ela se rendeu à fome e mordeu. Ela fez uma careta diante do sabor amargo, mas forçou-a a engoli-lo por hábito. A escassez de comida durante o reinado de Enel em Scipieia incutiu nela uma relutância em desperdiçar. No entanto, ela não conseguia se livrar do gosto peculiar. E ao mesmo tempo, ela sentiu uma estranha sensação de poder dentro dela. Por que essa fruta tem um gosto tão estranho? Ela perguntou em voz alta. É uma fruta do diabo. Foi a resposta. Faz sentido. A menina encolheu os ombros enquanto terminava a última fruta. O rei Sanji mencionou o gosto estranho deles. Ela então piscou, inclinando a cabeça. Espere, isso significa que não posso mais nadar? Isso é lamentável. Sua linha de pensamento foi interrompida, só agora percebendo que alguém havia falado com dela. Quem disse isso? A voz agora parecia mais nítida do que antes. Não importa, ecoou ressoando ao seu redor, não ancorado em nenhuma direção específica. A tripulação está em perigo. A angústia surgiu dentro de Aiza. O que você fez com eles? Quem é você? Houve uma pausa sombria antes que a voz revelasse. Sou eu, Hugo e Mary. Do lado de fora, a tripulação do Chapéu de Palha junto com a família Frank estavam adormecidos, ainda inconscientes e profundamente adormecidos devido às habilidades soporíficas de Califa. Mas o sono deles não duraria. Saindo da sala de navegação, Aiza saltou para a murada do navio, sua voz soando com uma clareza surpreendente. Todos, acordem. Frank e Groot foram sequestrados. Suas palavras ressoaram com tanta força que até os vidros do armazém estremeceram em resposta. A urgência em sua voz levou todos a um estado de alerta caótico. Que porra? Onde está o irmão mais velho Frank? Onde está Groot? Groot conseguiu o quê? Estou morto se Sanji descobrir. Todos eles entraram em pânico antes que todos olhassem para a menina. Havia sinais de briga aqui, junto com a sonolência em comum, todos sabiam que algo estava muito errado. Com um suspiro resignado, Aiza se preparou para a inevitável onda de perguntas. Depois que todos os piratas e caçadores de recompensas pararam de bombardear Aiza com perguntas, ela contou a eles o que Mary disse a ela. As coisas melhoraram depois daquela bomba. Merda. O Zop praguejou. Devíamos falar com Jin e Law. Talvez precisemos da ajuda deles para isso. Aiza hesitou antes de admitir. Há algo que esqueci de mencionar. A expressão de Usopp endureceu. Por favor, não me diga que ele também foi sequestrado. Se for esse o caso, precisaremos de Luffy e de toda a tripulação. Os outros membros da tripulação olharam para Aiza com um pouco de preocupação. Jin era um dos mais fortes da tripulação. Se ele fosse sequestrado, então as coisas ficariam muito ruins. Esfregando a nuca timidamente, Aiza balançou a cabeça. Não, mas Jin está no mar. Ele tentou detê-los, mas foi dominado. Mas... Ela fechou os olhos tentando localizar a aura de Jin. Ele está vivo, mas fraco. Os tripulantes suspiraram, enquanto a família Frank parecia confusa. No mar? A irmã quadrada perguntou, um pouco pálida. Mas ele é um usuário de Akuma no Mi. Como ele está vivo? Yosaku olhou para eles e encolheu os ombros, já tirando a camisa. Ele encolheu os ombros ao responder. Ele simplesmente tem uma constituição diferente. Com um olhar focado, Usopp aproveitou seu aqui de observação. Encontrei ele, disse ele, apontando em uma direção específica. Era evidente que a casa Frank havia sofrido alguns danos, indicando um conflito recente. Ele está vivo, aquele filho da mãe. Ele está prendendo a respiração. Yosaku pesca Jin. Já estou nisso. Sem hesitar, Yosaku mergulhou. Enquanto Yosaku trabalhava para resgatar Jin, Usopp aprimorou seu aqui de observação, com a intenção de localizar Groot. Ele estava mais sintonizado com a aura de Groot do que com a de Frank, mas mesmo depois de um minuto olhando em volta não houve resultado. Sua incapacidade de localizá-los era desconcertante. Ou pior aconteceu, ou eles não estavam na ilha. Water 7 como ilha era pequena, muito pequena comparada a Alabasta ou Scipieia. Caramba, até a capital Alabasta pode ser maior que a ilha. Mas foi meio que dado. A Ilha das Águas 7 costumava ser grande, mas a cada ano afundava alguns centímetros no oceano. Então agora resta apenas uma pequena parte. O olhar de Usopp pousou em Aiza. Ajoelhando-se ao lado dela, ele disse, Aiza, seu aqui de observação. Quero dizer, o mantra pode detectar o paradeiro de Groot, suas habilidades no uso do aqui de observação, principalmente o alcance, são incríveis. Fechando os olhos, Aiza sintonizou seu mantra, buscando qualquer indício de Groot. Várias auras surgiram em sua percepção, mas Groot permaneceu inacessível. Enquanto o desespero ameaçava tomar conta, ela involuntariamente ampliou seus poderes, conectando-se fugazmente com a aura de Groot antes que ela desaparecesse. Estremecendo com um aumento inesperado, ela tentou compreender o poder recém-descoberto. Por um momento pareceu que ela ouviu a voz de Groot junto com Frank. E eles pareciam distantes, bem distantes. Colocando suavemente a mão em seu ombro, Usopp a consolou, não se esforce demais. Mas você conseguiu localizar o Groot? Balançando a cabeça, Aiza sussurrou. Meu mantra não está funcionando corretamente como em Scipieia.
mas acho que ele provavelmente não está na ilha. Só então, Yosaku levantou-se com Jin, ambos com falta de ar. Enquanto outros estavam felizes, Jin parecia visivelmente inquieto. Alguma ideia de quem está por trás disso? Usopp perguntou, indo direto das respostas. O rosto de Jin escureceu. Eles foram aqueles malditos. Ele se conteve e só rosnou quando percebeu que Aiza estava aqui. Reconhecendo a implicação, Usopp suspirou frustrado. TCH, as coisas nunca podem ser fáceis, não é? A angústia da família Frank era quase palpável. Quem são eles? Você sabe quem levou Frank? Antes que Usopp pudesse responder, outra voz interveio. Posso ter uma ideia. Usopp virou-se e viu um homem desconhecido e gravemente ferido, apoiado por outra pessoa. Para sua surpresa, vários membros da família Frank o reconheceram. Isebur, o que aconteceu com você? Ignorando suas perguntas, Isebur olhou para Usopp, fazendo dele o líder. Eles levaram Frank para Enies Lobby. Seu membro da tripulação também deveria estar lá. Por favor, salve-os. O que a família Frank questionou em voz alta, nem mesmo acreditando no que estava ouvindo. Usopp não perdeu um momento e assentiu com determinação. Nami, prepare o navio. Temos que trazer nossa tripulação de volta. Ele disse com fogo nos olhos, sinalizando a tempestade que o governo mundial havia desencadeado sem saber. Capítulo 396. Enies Lobby. Luxie Hattori, Agente Pombo, Fukuro e Komadori entraram na Torre da Justiça. Na sede do CP9, eles entraram em silêncio enquanto Luxie ponderava o que fazer com Frank. O ex-almirante Bradley foi bastante rígido com suas ordens. Ele nem hesitou em matar Spandam. Então o fracasso não era uma opção. Quando todos os agentes entraram no escritório principal, a primeira coisa que viram foi Frank junto com alguma criatura arbórea. Pelo menos o alvo principal foi capturado. Quem era o outro cara? Luxie não se importava. Ele estava mais preocupado com a missão. Bom, pelo menos o alvo está em nossas mãos, Luxie disse ao entrar, parando a olhar para seus colegas agentes da CP9. Todos eles pareciam maltratados. O que aconteceu com vocês? Fukuro expressou sua pergunta. Chai papapapa, vocês parecem palhaços. Calha a boca, boca de zíper. Jabra estalou, rosnando. Antes ele tossiu, esfregando a garganta, que ainda não estava totalmente curada. Jabra só tinha uma zoa normal, não uma antiga, então sua recuperação foi muito mais lenta, ainda no nível de sobre-humano. Junto com a recuperação da lesão, ele também estava se sentindo muito sonolento, principalmente por causa dos poderes de Califa. Oi. Parece que você passou por uma experiência desafiadora, semelhante aos rigores de um processo de moagem. Komadori acrescentou com uma pose. Peço desculpas por não estar aí e te ajudar, por isso vou me suicidar. Mas todos ignoraram suas travessuras. Mas era verdade. Além do grupo de Luxie, os outros agentes estavam em péssimas condições. Seus trajes pretos foram surrados e rasgados em vários lugares, além de alguns ferimentos. Pelo que parece, Kaku estava com o nariz quebrado, Blueno estava com o braço quebrado, Jabra parecia meio bêbado e meio morto, enquanto Califa parecia chateado e assustado ao mesmo tempo. Parece que as coisas estavam ruins para eles. Chai papapapa. Fukuro disse, vocês ficaram mais fracos desde antes? Chai papapap. Foi uma pergunta retórica, já que foi ele que mediu seu Duriki pouco antes da missão. Foi o seguinte. Rob Luxie, 4.000. Kaku, 2.200. Jabra, 2.180. Azuno, 2.160. Komadori, 810. Fukuro, 800. Califa, 630. De todos eles, Blueno foi o que melhorou mais, mas foi principalmente devido a todas as missões arriscadas que ele realizava por causa das ordens de um certo nobre mundial. O perigo promove o crescimento e também o inclui, fazendo-o ficar muito mais forte do que sua pontuação anterior de 820. O fato de que mesmo assim eles foram espancados significava que os adversários que enfrentavam eram difíceis. Agora não é hora para isso, disse Kaku interrompendo-os. Jabra e Blueno precisam de ajuda médica. Ajude-os. Oi. Vou ajudá-los, pois sou seu aliado. Komadori disse dramaticamente, pulando com uma perna para o lado deles, verificando os feridos Jabra e Blueno. Mesmo que Jabra estivesse um pouco chateado, ele não recusou a ajuda. Luxie olhou para Kaku. O que aconteceu aí? Ele perguntou sem rodeios. É algo com que preciso me preocupar? Não, Kaku balançou a cabeça, nós cuidamos disso. Luxie acenou com a cabeça antes de olhar para o lado, onde Frank nocauteado e acorrentado estava deitado. E o nosso alvo? Ainda não interrogamos, disse Kaku, mas novamente não sou especialista em interrogatórios como você. Luxie acenou com a cabeça. Pela primeira vez seu sorriso sem emoção abriu um sorriso selvagem. Às vezes você apenas diz a coisa mais óbvia. Kaku apenas revirou os olhos. Luxie gostava de agir de forma calma e não ameaçadora como um gato, antes de atacar sua presa como um leopardo. Ele realmente foi feito para seus poderes. Quem é o outro cara? Luxie perguntou, olhando para a criatura da árvore. Alguém que escolhemos tinha algum potencial para ser um agente CP9, pelo menos. Podemos simplesmente jogá-lo para algum nobre mundial para ser um animal de estimação. De qualquer forma, não importa, disse Califa com um tom desdenhoso antes de sair da sala, não me ligue a menos que seja necessário. Com outros, Califa poderia ter tentado esconder suas emoções. Mas todos eles praticamente cresceram juntos, então ela não se importava em mostrar seu verdadeiro eu e o fato de estar chateada. Muito chateado. Luxie olhou para sua figura em retirada com uma sobrancelha levantada. Ele então olhou para Kaku e riu desesperadamente. As coisas não saíram como planejado com a captura de Frank. Bem, pelo menos o alvo está conosco. Acorde Frank. Precisamos começar a interrogá-lo. Ele é o único que conhece o projeto de Plutão, disse ele com as mãos no bolso. Ele estava prestes a sair da sala quando alguém falou. Oi. O que é isso? Komadori disse, olhando para a caixinha em suas mãos. O que? Isso é meu. Jabra disse, tentando voltar atrás. Mas,
Opa! Commodore acidentalmente jogou a caixa em direção a Fukuro, que a pegou. Shai papapapau. Não é esta a droga Zoan que deveríamos reportar ao Spandam? Fukuro perguntou, olhando para a pequena caixa que continha 3 cápsulas redondas restantes. E um deles parece estar faltando. Ei, devolva. Jabra reclamou, mas antes que pudesse chegar até Fukuro, a Tori, o pombo, apareceu e tirou a caixa de suas mãos, entregando-a a Luxi. Interessante. Luxi refletiu com um pequeno sorriso, que certamente irritou Jabra. E se meu palpite estiver correto, você usou um deles. Ei, devolva a caneca plana. Jabra rosnou. Ah, e quem vai me obrigar? Sua cara estúpida? Luxi disse casualmente irritando o outro agente, enquanto ele tomava uma das pequenas cápsulas. Acalmem-se vocês dois, Kaku disse, arrancando a caixa das mãos de Luxi. Luxi apenas encolheu os ombros, satisfeito por pelo menos ver Jabra chateado durante o dia. E o que é isso, afinal? Kaku perguntou. Enquanto outros não reconheceram o que era, Luxi reconheceu. Uma droga Zoan que, segundo rumores, aumentaria a capacidade de qualquer usuário de Zoan por um curto período. O impulso não era motivo de zombaria, havia uma razão pela qual era muito procurado, embora tenha sido lançado recentemente no mercado negro. Até o governo mundial estava tentando comprá-los para que não caíssem nas mãos de piratas ou revolucionários. Mas tinha suas desvantagens. O que há na caixa, afinal? Kaku perguntou com uma sobrancelha levantada. Bem, essas são as supostas drogas Zoan vendidas pelo Coringa, Luxi disse, pegando a pequena cápsula na mão e cheirando-a. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Eles são muito úteis para usuários de Zoan como nós. Obrigado por me dar um, Jabra. Ouvi dizer que eles funcionam perfeitamente. Oi, quem disse que eu te dei um? Jabra rosnou, devolva. Eu roubei dos réus em minha missão. É meu despojo de guerra. Luxi apenas deu-lhe um sorriso presunçoso. Mas você não deveria dar isso para Spandam. E já que ele está morto e eu estou no comando, isso me faz... Qual é a palavra mesmo? Chefe. Sim, isso me torna o chefe, Luxi disse presunçosamente antes ele saiu da sala com um sorriso largo. Eu realmente te odeio. Jabra rosnou antes de suspirar. De qualquer forma, era uma causa perdida. Pelo menos ele tinha 2 sobrando. Mas então, bem diante de seus olhos, Luxi arrancou o dele, saltando para trás com um sorriso malicioso. E vamos lá, vira-lata. O que você vai fazer sobre isso? Jabra rosnou enquanto se transformava em seu Zoan meio lobo. Luxi seguiu o exemplo assumindo sua forma Zoan meio leopardo. Ambos rosnaram um para o outro como feras selvagens. Kaku apenas suspirou. Vocês têm muita energia, ele disse, antes de usar sua nova espada. Sua espada se estendeu de forma anormalmente longa, destruindo o terreno entre os 2 usuários do Zoan, fazendo-os recuar. Oi, essa não é a espada do Spandam? Por que você está com ela? Jabra perguntou, apontando para Kaku. O agente encolheu os ombros. Bem, ele não vai precisar disso em seu túmulo. Kaku disse, e além de ser um espadachim, posso fazer melhor uso disso do que qualquer outra pessoa. A espada de Spandam era única, uma arma de fruta do diabo, para ser exato. Aquele que tinha o poder de frutas longas, fazendo a espada ficar excepcionalmente longa se necessário. Uma boa arma para um espadachim. TCH, outro hipócrita. Jabra reclamou. Qualquer que seja, todos sabiam que Kaku não precisava usar espada, ele era muito melhor em usar seus membros como espadas. Mas eles também sabiam que Kaku era um pouco tímido, sempre gostando das novidades mais brilhantes. Kaku apenas sorriu timidamente. O que você pensa? Mas devemos fazer o nosso trabalho. A última coisa que queremos é acabar com aquele bastardo do Spandam. Com essa afirmação, tanto Jabra quanto Luxi se acalmaram um pouco. O gato do grupo ainda devolveu a caixa ao seu usuário original, antes de Jabra e Luxi voltarem às suas formas humanas. Kaku estava certo, eles tinham um trabalho a fazer. Capítulo 397. O Indo Alegre. O navio navegou pelo oceano a uma velocidade inimaginável. 2 motores a jato acoplados à sua traseira aumentaram a velocidade do navio, fazendo-o atravessar as ondas do oceano. O grupo de piratas do Chapéu de Palha partiu sozinho para Water 7. Isebur e a família Frank queriam se juntar a eles, mas o Zomp recusou. Eles foram suficientes para salvar Frank e Groot. Eles, é claro, reclamaram. Mas quando Jin os atacou com raiva, eles calaram a boca. O Zop se sentiu um pouco mal por eles. Quanto a eles, Frank era amigo e chefe. Então eles obviamente queriam ajudá-lo, mesmo que isso significasse arriscar suas vidas. O Zop pessoalmente sabia o que era ser fraco o suficiente para não ajudar seu amigo necessitado. Uma imagem de Kaia e do Capitão Kuro veio à sua mente. Naquele dia, o Zop se sentiu desamparado, e se não fosse pelo incentivo e ajuda de Luffy, ele não teria conseguido fazer nada naquela época. Os membros da família Frank não eram fracos, mas contra o poder do CP9, eles não conseguiriam resistir. E com um dos agentes da Ciferpol tendo a capacidade de colocar grandes grupos de pessoas para dormir, seu envolvimento só tornaria as coisas difíceis. Por isso entraram sozinhos em direção a Enies Lobby. Ainda assim, o grupo de Isebur e a família Frank ajudaram com tudo o que puderam, dando à tripulação um mapa decente do Enies Lobby junto com todas as informações que tinham. Enies Lobby era uma ilha do governo mundial e as informações relacionadas a ela sempre foram mantidas em segredo. Isebur, o prefeito de Enies Lobby, também explicou o que aconteceu e como o PC9 organizou uma tentativa de assassinato contra ele. Eles também fizeram uma cena e culparam os Kid Pirates por criarem uma distração para que não fossem descobertos. Isebur também foi interrogado por Luxi e 2 outros agentes. Um deles tinha a habilidade da fruta Zip Zip, o que forçou Isebur a contar a verdade sobre Pluton. Ele ficou indefeso e quase morreu no prédio em chamas, mas Law conseguiu salvá-lo a tempo. Law principalmente não estava muito interessado em Isebur, ele estava seguindo os piratas Kid durante todo o tempo em Water 7. Os piratas Kid eram implacáveis e se ficassem violentos ele queria cuidar deles sem envolver o resto da tripulação. Mas nada disso aconteceu.
Claro que Kid e Killers eram personificações de verdadeiros piratas cruéis, mas ainda tinham honra. Até pagou o preço total ao Icebur para modificar seu navio. Então foi uma surpresa quando de repente houve a notícia de que eles tentaram assassinar Icebur. Law conhecia uma armação quando havia. E felizmente com seus poderes, ele conseguiu salvar Icebur do prédio em chamas antes de morrer. Por esse motivo ele ficou muito grato a Law e até prometeu construir seu navio completo, Polar Tang V2, de graça se ele o ajudasse. Então Law simplesmente o trouxe para a tripulação, sem saber que eles também foram atacados. O prefeito também explicou a breve história entre ele e Frank, junto com a importância de destruir Plutão. Uma arma como essa poderia destruir o mundo. E isso tornou as coisas ainda mais complicadas. Todos os membros da tripulação do Chapéu de Palha sabiam que Luffy, com o tempo, desafiaria o governo mundial, e dar tal arma a eles seria um grave erro. Então eles tiveram que fazer alguma coisa. Icebur também sugeriu que usassem o trem marítimo para chegar a Enies Lobby. Bem, tecnicamente não era o trem marítimo, não, era um protótipo ao qual ele teve acesso. Mas o Zop recusou. O Going Merry deles tinha novas atualizações que foram feitas pelo próprio Frank para aumentar sua velocidade, e isso seria o suficiente. O navio da tripulação do Chapéu de Palha podia ser visto quase navegando pelas águas do oceano em direção a Enies Lobby. Ondas, peixes, tudo que se interpunha entre o navio e o mar foi cortado, devido à extrema velocidade. Mesmo contra o vento forte e as ondas turbulentas, o navio navegou forte. Sua estrutura agora ostentava 2 motores a jato conectados à parte inferior, junto com 6 rodas d'água feitas de bordo endurecido, que Jin, Achan, Anchor, Cricket e Yosaku estavam usando de bicicleta. Se a matemática não batesse, saiba que Jin estava pedalando 2 ao mesmo tempo, entrando em sua forma híbrida. O leal pirata se culpou por não ter conseguido deter os agentes da Ciferpol, então Jin estava assumindo a responsabilidade dessa forma. O Zop ficou na frente do navio enquanto olhava para o horizonte. Um dos membros da tripulação, uma criança, foi sequestrado bem debaixo do seu nariz. Não. Trocadilho intencional. Isso não teria acontecido se Luffy ou qualquer outro estivesse em seu lugar. E o atirador se culpou por isso. Ele foi descuidado. E agora Frank e Groot foram sequestrados. Mas não importa, o Zop prometeu a si mesmo que os recuperaria. Luffy confiou nele um dever, e era trabalho do homem seguir adiante. Ele não trairá a confiança de seu capitão. Nuvens escuras ressoaram, o mar rugiu. O tempo estava selvagem hoje. De acordo com Icebur, havia uma chance de Aqua Laguna atingir a ilha de Water 7. Geralmente era impossível navegar num navio com esse tipo de clima. Mas novamente nada era impossível quando se tratava de sua tripulação. O Going Merry acelerou, cortando as ondas com sua velocidade. Com tanta velocidade e mau tempo, navegar no navio teria sido muito difícil, mas Nami estava fazendo isso muito bem, usando habilmente seus poderes de bordo para ajudar a guiar o Going Merry. Seus poderes de navegação sempre foram admiráveis e seus frutos realmente ajudaram a controlar melhor o navio. Ainda assim, ela era a navegadora do navio, não o timoneiro. Eles precisariam de um timoneiro adequado no futuro para isso. Capítulo 398. Quanto falta até Enies Lobby? O Zop perguntou a Nami. Chovia muito lá fora e o tempo parecia só piorar, mas mesmo assim o navio navegava como se nada tivesse acontecido. Pelo menos mais 1 hora. Mesmo com a nossa velocidade, leva muito tempo para chegar lá. Nami respondeu enquanto guiava o navio em direção ao seu destino, nem mesmo se incomodando com a chuva. Mas, novamente, seus poderes de bordo a tornaram única. Como a água ricochetearia em seu corpo e não a deixaria molhada. Esse não foi o caso de Honey Queen, então foi algo único que Nami conseguiu descobrir. Afinal, ela sempre foi astuta com seus poderes. O Zop assentiu antes de entrar na sala de navegação do navio. Ao contrário de Nami, ele estava completamente encharcado. Lá dentro estavam Law e Aiza, ambos se abrigando da chuva. Enquanto o médico estava calmo e controlado, Aiza entrou em pânico e fez um monte de perguntas a Law. O tempo todo, Law apenas respondia ao seu bombardeio de perguntas em tom uniforme. Vamos salvar Groot e o irmão mais velho, Frank? Podemos vencer os maus agentes? Por que o mar está agindo mal hoje? Sim. Aqua Laguna. Law respondeu calmamente, nem mesmo perturbado por suas perguntas. Vendo Zop entrar na sala, Aiza correu em direção ao Zop. Irmão mais velho Zop, você pode realmente trazer Groot e Frank de volta. E se? Estou preocupada com ele. E se algo acontecer? O Zop deu um tapinha na cabeça da garota, interrompendo sua atitude incomum de tagarela. Parecia que ela estava muito preocupada com Groot. Pobre garota. O Zop deu-lhe um sorriso corajoso e reuniu a confiança que lhe faltava. Não se preocupe, vamos recuperá-los. E ninguém pode nos impedir. Ele disse, somos a tripulação que será a mais forte do mar. Uma tripulação que encontrará o One Piece. Esse tipo de desafio não é nada para nós. Acredite. Por algum motivo, o Zop quase pensou que ele tinha bigodes e cabelos loiros. Imaginação estúpida. Ouvir isso quase a acalmou. Um sorriso suave em seus lábios enquanto seus olhos brilhavam com estrelas. Realmente. Claro. Ei, quer ouvir sobre a época em que enfrentei um capitão pirata malvado com nada além de minhas armas de brinquedo? O quê? Isso é tão legal. Claro que é. O Zop disse, estufando o peito de orgulho, pelo fato de desta vez não ter que mentir sobre ser um bravo guerreiro. Então foi assim. Law sorriu ao ver a interação deles. Essa equipe era realmente um bando selvagem. E de certa forma isso o lembrava de sua própria tripulação. Law balançou a cabeça. Ele não ia mais chorar por causa disso. Sua tripulação teve um sonho. Sonho em ajudar pessoas necessitadas.
e Law iria levar essa massagem até o dia em que morresse. Então ele iria honrar seus desejos e não ficar desanimado com eles. Ainda assim, sua tripulação era difícil. Mesmo com suas próprias habilidades, Law não esperava que sua nova tripulação invadisse uma das ilhas mais seguras da Grand Line. O problemático. Aiza se acalmou um pouco, e depois de conversar um pouco, Usopp tirou algo de uma das sacolas antes de entrar no depósito. Ele precisava fazer alguma coisa. Se estivessem indo contra o governo mundial, precisavam de um plano. Ele largou o caracol do transponder preto e discou um número. Luffy levou um caracol transponder comum com ele. A menos que fosse uma emergência, ele não deveria ser chamado, por isso deixou o caracol transponder preto com Usopp, para que Usopp pudesse ligar para Luffy ou qualquer outra pessoa sem que seus sinais fossem escutados. O atirador sabia quais habilidades ele tinha e quais não, e planejamento não era realmente seu forte. Quase todas as vezes, a tripulação não precisava de um plano. Com o capitão guiando-os, eles não tinham quase nada a temer. Mas Luffy não estava por perto agora. Nem o trio de monstros. Ele era forte, assim como Jin e os outros, mas ainda assim, ir para lá despreparado poderia colocá-los em apuros. Principalmente porque o grupo de Luffy estava na Ilha dos Fuzileiros Navais. Eles precisavam prender Groot e Frank sem serem pegos. E é por isso que ele chamou a pessoa mais inteligente da tripulação. Moshimozi, Robin aqui. A voz de Robin saiu do outro lado junto com sua projeção na parede. Ela tinha um sorriso genuíno no rosto e atrás dela também estavam curiosos Bartolomeu e Johnny. Parecia que Ozaku havia voltado para Skipieia. Também ver aquele sorriso no Robin deixou Usopp feliz, parece que ele estava gostando muito do trabalho em Skipieia. Isso também tornou Usopp culpado pelo que ele iria perguntar a ela. Depois de entrar na tripulação e saber que tinha família, ela realmente melhorou bastante. Agora ela não era mais sempre calculista e tímida. Ei, é o Usopp. E bem, talvez eu precise de ajuda, Robin. Usopp disse com um tom estranho. Robin franziu a testa, parecendo um pouco preocupado. O que aconteceu? Então Usopp começou, explicando tudo para ela e o que poderia acontecer. Atrás dela, Bartolomeu e Ozaku estavam pálidos com a notícia, obviamente frustrados por não poderem fazer nada. Mas Robin, por outro lado, permaneceu calmo. Sua expressão era ilegível a princípio, mas ela também estava tensa, porque ela estava com raiva. Usopp se perguntou se ela estava com raiva dele, e se fosse o caso, então ele aceitaria, ele falhou com eles. Ela suspirou, se acalmando, então deixe-me ver se entendi. Você quer que eu basicamente faça um plano para me infiltrar em Enies Lobby, para salvar nossos companheiros de tripulação. E você quer fazer isso sem ser identificado como um pirata do chapéu de palha. Usopp acenou com a cabeça, você pode. Robin balançou a cabeça, não se trata de você pode, Usopp, é que eu preciso. Ela respondeu com um olhar frio. Esta tripulação é minha família e me recuso a permitir que pelo menos um deles seja levado pelo governo mundial. Ela disse, uniformemente. Fúria em sua voz, ela não estava com raiva do Usopp. Não, ela estava com raiva do governo mundial por sempre estragar tudo. Ela sofreu por causa deles, e parece que a tirania não tinha fim. Entendendo isso, Usopp assentiu. O que eu preciso fazer? Quanto tempo temos? Talvez meia hora antes de chegarmos a Enies Lobby. Ela sentiu, posso trabalhar com isso. Traga toda a tripulação. Se você for atacar uma ilha oficial do governo, é melhor fazê-lo de uma maneira grandiosa. Ela disse com fogo nos olhos. Por alguma razão, Usopp estava com medo de Robin. Ela estava quase emitindo vibrações de vilão. Mas Usopp não disse nada e trouxe o resto da tripulação. O Going Merry desacelerou um pouco, mas não deve demorar muito. A reunião durou algum tempo com Robin explicando o papel de todos, com as informações limitadas que tinham. Mesmo que as informações sobre os agentes do CP9 fossem raras, Luffy reuniu uma boa quantidade de informações sobre eles. Mas eles não eram o único problema. Como Enies Lobby era uma ilha do governo mundial, deveria haver alguns fuzileiros navais de alto escalão lá também. Com isso em mente, eles estabeleceram um plano que poderiam seguir. Um plano não apenas para salvar seus companheiros de tripulação sem se conectar aos chapéus de palha, mas também para zombar do governo mundial no processo. Robin tinha um rancor pessoal contra eles. O governo mundial logo perceberia o grave erro que cometeu. Capítulo 399. De volta ao Enies Lobby. Acordar. Alguém disse, acorde, bastardo. Com isso, Frank levou um chute na cabeça, fazendo gemer. Mais 5 minutos. Os olhos de Jabra se contraíram. Não somos para essa merda. Ele disse, pisando em seu ombro, fazendo Frank finalmente acordar um pouco. O que, diabos eu sou? Ele disse, a visão embaçada enquanto olhava de um lado para o outro. Oi, quem é você, cara feio? Por que você? Jabra rosnou, mas foi parado por Kaku. Frank piscou, focando no nariz comprido. Sojekin? Espere, você não é Sojekin? Você não é um dos bastardos de Galeila, é? E por que estou amarrado? Fale com algum respeito, Punk. Zombou Jabra, somos o CP9 do governo mundial. E queremos respostas. Ao ouvir isso, Frank ficou tenso. Kaku se inclinou, seu nariz comprido quase tocando o rosto de Frank. O agente de nariz quadrado da CP9 se aproximou, intimidante em seu comportamento calmo. Nós realmente esperamos que você tenha as respostas que procuramos. Veja, nosso novo chefe é um pouco mais rígido que o anterior. Frank tentou se mover, mas seus membros estavam contidos. Seu corpo estava acorrentado. Seus olhos se voltaram para se encontrar cercado pelos outros membros do CP9. E também alguém que ele reconheceu. Eu sou Groot, disse um Groot triste, também preso por correntes e algemas de pedras do mar. Ou então eles também pegaram você, garotinho? Frank disse, rosnando para Kaku, Luxie, Califa e por último, Blueno. Então todos vocês eram escórias do governo escondidas em Galeila, nada demais. E por que vocês me capturaram de qualquer maneira? Sou apenas um desmantelador de navio sem nome. Kaku chutou na lateral, fazendo cuspir um pouco de sangue. Ei, Pinóquio, qual é a grande ideia?
Frank rosnou, tentando adicionar um pouco de bravata apesar de sua posição vulnerável. Você está sendo muito mole, Kaku, Luxie disse por trás, com um sorriso frio no rosto, ele não fala de boa vontade. Os olhos de Kaku se estreitaram para Frank, enquanto ele se inclinava. Vamos direto ao assunto. Estamos aqui pelas plantas do navio de guerra, Frank. E você vai entregá-las para nós. Nesse momento, Frank abriu a boca e tentou morder a cabeça de Kaku, mas foi chutado para o lado da parede por Luxie. Kaku lançou ao outro agente um olhar indiferente. Sabe, eu já resolvi isso. Luxie apenas sorriu, sem dizer nada enquanto mantinha as mãos no bolso, eu sei. Mas ele tem uma cara chutável. Frank tossiu. Não sei sobre o que vocês estão tagarelando. Não tenho nenhum projeto de Plutão. Blueno olhou para ele com uma expressão inexpressiva. E como você sabe o nome dele então? Não dissemos Pluton. Merda. Eu sou Groot. Oi, pelo menos eu tentei. Frank disse antes de sorrir, mas eu esperava algo assim. Onde está Spandam, afinal? Ele armou para mim, não foi? Bem, é isso, Jabra disse com um sorriso. Ele não fez isso. Ele está a 3 metros de profundidade, aquele desgraçado. Isso tem 1,80 m, seu idiota, disse Luxie. Por que você? Frank piscou sem entender a situação. Spandam estava morto? Quem o matou? E se ele não estava aqui, então como descobriram quem ele era? Eles chegaram a Icebur? Como se estivesse quase lendo sua mente, Luxie olhou para ele e sorriu. Temos maneiras mais simples de fazer você falar, disse ele, olhando para Fukuro. Mas vamos demorar. Você tentou esconder armas tão perigosas do governo mundial. O mínimo que podemos lhe dar é dor. Existe uma maneira de resistir a uma oferta tão generosa. Frank bufou, mas eu tenho que perguntar. Como vocês me encontraram? Isso, bem, eu tive uma conversa difícil com o chefe Icebur. Ele estava muito relutante em delatar seu amigo. Mas, ele não durou muito, disse Luxie com um sorriso frio nos lábios, tal que foi uma coisa triste que ele teve que morrer. Ele era um bom homem. Frank estava com os olhos arregalados. Por que você? Você o matou? Luxie apenas riu. Sério? O que revelou isso? Frank rosnou e mesmo com correntes o acorrentando, tentou pular em Luxie. Mas ele caiu de cara quando alguém o empurrou no chão. Era Blueno. Eu sou Groot, a criatura da árvore disse preocupada, mas Comadori colocou seu cajado na frente dele para impedir qualquer um de seus movimentos. Blueno franziu a testa. Frank, isso não será agradável se você resistir. Jabra riu, vamos arrancar isso dele. Frank rosnou, você não vai receber merda nenhuma de mim. Veremos isso. Luxie disse, antes de olhar para Fukuro, talvez precisemos usar seus poderes para este. Ele disse antes de olhar para Frank e estalar os nós dos dedos. Mas vamos quebrar a vontade dele primeiro. Frank cerrou os dentes enquanto Groot parecia pálido. Antes que a situação pudesse piorar ainda mais, a porta se abriu, revelando um homem alto com uma longa barba e uma expressão de desaprovação, Spandini, o ex-chefe do CP9. Todos os agentes presentes ficaram surpresos ao vê-lo. Suficiente. A voz de Spandini reverberou pela sala quando ele entrou, sem sequer olhar para Frank e Groot, indo direto para Luxie. O homem mais velho lançou-lhe um olhar frio. Meu filho, Spandam, está morto, Luxie. Morto. E todos vocês foram os últimos a estar com ele. Quero respostas. O rosto estoico de Luxie permaneceu inabalável. Spandam foi morto quando tentou prender os piratas Kid em Water 7. Chegamos um pouco atrasados para chegar a tempo. Você tem nossas desculpas. Besteira. Spandini gritou na cara do agente. Eu conheço meu filho covarde. Ele mal sai de Enies Lobby, e eu reconheço uma armação quando vejo uma agente. O rosto de Luxie nem mudou, como eu disse, os piratas Kid. A tensão era alta na sala, enquanto o chefe mais velho olhava feio para o jovem agente. Apenas para ser quebrado por uma risada zombeteira. Falha ralharra, então aquele bastardo do Spandam foi apunhalado pelas costas, disse Frank, trazendo toda a atenção para ele. O ciborgue olhou para Spandini. Oi velho, você está certo. Spandam não colocou os pés em Water 7. Se ele colocasse, eu teria ido primeiro em sua cabeça. Então ele provavelmente foi morto por um ou todos de os agentes aqui. Falha ralharra. Blueno o silenciou com um chute no externo, fazendo-o tossir novamente, mas sua risada ainda permaneceu. Spandrini cerrou os dentes e olhou para Frank, mate o bastardo. Frank ainda riu. Pelo menos assim os planos para Plutão não cairiam em suas mãos. Não. Rob Luxie disse, recusando as ordens do ex-chefe, lamentamos dizer, senhor. Mas estamos sob uma missão dada por nosso novo chefe, King Bradley. E Frank ainda tem alguns usos, então vencemos. Não serei capaz de cumprir essa ordem. Spandini cerrou os dentes, porque você? Nesse momento, outra pessoa também entrou na sala, comporte-se, chefe Spandini. Era o vice-almirante Onigumo. Um agente do governo mundial não deveria agir de forma tão imprudente. Todos os olhares se voltaram para o vice-almirante. Spandini rosnou. Por que você está fazendo isso aqui? Você não deveria estar indo lá e capturando os piratas Kid? Onigumo bufou. Eu estava atrás deles. Mas devido ao Aqua Laguna, nosso navio teve que adiar a perseguição. Spandini o interrompeu. Então você os deixou escapar? Você é um vice-almirante. Onigumo franziu a testa e olhou para Spandini, calando. Não questione minha justiça. Spandini desviou o olhar, embora estivesse com raiva de todos pela morte do filho. Ele não era tão influente como antes. Ao vê-lo assim, Luxie quase achou divertido. Só então, de repente, uma explosão ocorreu à distância. Estava na ilha principal, mas toda a torre da justiça tremeu com o impacto. O que? Spandini disse. O que está acontecendo? Onigumo rapidamente tirou seu pequeno caracol transponder. Capitão muito bom. O que está acontecendo lá fora? Senhor, fomos atacados. A linha do outro lado foi cortada quando o silêncio caiu na sala. Capítulo 400. Com os chapéus de palha. O céu clareou e a tripulação do chapéu de palha finalmente avistou a ilha nunca noturna de Enies Lobby. A ilha era pequena, ainda menor que a Água 7, com uma cerca defensiva cercando toda a ilha.
Foi incrível que há pouco tempo, o Going Merry teve que navegar em meio a uma tempestade e ainda assim, aqui o tempo estava totalmente ensolarado. A ilha de Enies Lobby era realmente uma maravilha. Junto com sua estranha estrutura geográfica, podia-se ver os gigantescos portões da justiça por trás dela. Portões tão grandes que quase se estendiam até o céu. Rumores dizem que o portão nunca se abre totalmente. Leva apenas um pouco para os criminosos passarem. E havia uma chance de Groot e Frank já terem passado por aquele portão. Se for esse o caso, então as coisas seriam difíceis. Mas, eu os ouço. Aiza disse de repente, pulando de excitação, quase lágrimas nos olhos. Usopp sorriu para ela e acenou com a cabeça. Ele também os pegou com seu aqui de observação. Eles estão com alguns outros, ambos estão feridos. Precisamos salvá-los. Ela disse corajosamente. Aiza sabia que não seria capaz de participar da batalha como os outros, mas ainda apoiará seus novos amigos de todas as maneiras possíveis. E por alguma razão, ela se sentia poderosa. Era como se pudesse enfrentar os desafios. Só então ela se lembrou de que não havia contado a ninguém sobre ter comido acidentalmente uma fruta do diabo. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Usopp deu um tapinha na cabeça da garota. Nós vamos salvá-los, não se preocupe. Ele então olhou para Jin e assentiu. Usopp fixou a máscara no rosto e Jin colocou seu capacete de cavaleiro. Os outros também estavam prontos com seus disfarces. Se eles quisessem fazer isso, teriam que fazer isso sem conectar a tripulação do Chapéu de Palha. Robin explicou em detalhes o que poderia estar ali. Era a ilha judicial do governo mundial. E eles valorizavam isso mais do que as bases marítimas espalhadas pela Grand Line. Portanto, havia muitos oficiais competentes guardando a ilha. Com a observação aqui pode-se sentir e fazer uma estimativa da força de alguém com base em sua força de vontade. Não era concreto, pois as pessoas conseguiam esconder muito bem suas auras. Mas Usopp conseguiu localizar aproximadamente todos os indivíduos fortes da ilha. Se Luffy estivesse por perto, ele seria capaz de avaliar claramente a força real de alguém. Afinal, seu aqui de observação era um pouco diferente. Todos tinham uma maneira única de usar seu aqui de observação. E para Usopp seu aqui de observação funcionou junto com sua visão, dando-lhe uma visão quase de raio-x. Ou que Luffy gostava de chamar de wall hacks, seus aliados brilhavam em verde e outras formas de vida permaneciam cinza. Com isso, ele poderia ver todos os indivíduos fortes de Enies Lobby. E todos eles estavam reunidos em torno de Frank e Groot, o que não foi bom. Seria difícil salvar seus companheiros dessa maneira. Pessoal, vamos seguir o plano, Usopp disse, olhando para os outros. Há algumas pessoas fortes na ilha, então temos que ser rápidos. Eu e Jin entraremos sem tentar ser detectados, mas vocês precisarão criar uma distração. Entenderam? E pare de se preocupar conosco, disse Ozaku socando a palma da mão aberta com o punho. Não vamos apenas criar distração, vamos criar destruição. Ele sorriu. Oh, estou bem com isso, disse Achan. Ele ainda estava em sua forma de pele amarela, para acompanhar seu disfarce. Afinal, ele era um homem peixe-polvo, e eles tinham capacidade limitada de mudar de cor. Depois de aprender a usar o retorno de vida, ele foi capaz de aprimorar essa habilidade, e cozinhar. Anchor bufou. Oi, não seja muito duro com eles. Alguns deles são fuzileiros navais honestos que estão fazendo seu trabalho. Mas caçar fuzileiros navais é a parte divertida, disse Cricket, recebendo um olhar irritado de Anchor. Oh, vamos lá, Archie. Eu não vou matar, tanto. Sabe, estou realmente ansioso para enfiar aquele palito na sua. Nami limpou a garganta com força, cobrindo os ouvidos de Aiza e olhando maliciosamente para ambas. Isso calou a boca dos dois. De qualquer forma, esta é uma missão séria, pessoal. Então deem tudo de si, disse Jin, enquanto os outros assentiam. Mesmo que todos tentassem fingir que isso não era um problema, todos estavam um pouco tensos. Ok, todos prontos, o Going Merry será avistado se chegarmos perto, disse Nami. Os outros assentiram, todos estavam preparados. Usopp estava usando sua máscara Sogeking, junto com uma capa vermelha. Em sua cintura havia 2 revólveres personalizados, junto com várias outras coisas. Nas suas costas estava seu longo estilingue Kabuto. Ao contrário de outros, Jin não tinha suas armas icônicas. Suas tonfas pesadas eram icônicas e podiam ser facilmente reconhecidas, então ele lutaria desarmado. Mas novamente com seus poderes de Zoan, ele não sentiria falta deles. Popeye de Anchor também por esse motivo não tinha seu machado martelo de âncora, ele ia lutar de forma diferente. Ele era um ex-fuzileiro naval bem conhecido, então não poderia usar suas armas habituais, caso contrário poderia ser reconhecido. Mas isso não importava. Ele estava melhorando no uso do poder da fruta mastigada, e ele tinha uma boa maneira de utilizá-lo para seus ganhos. Ao contrário deles, Yosaku, Cricket e Achan não precisaram trocar ou esconder suas armas habituais. Eles não eram tão famosos, então apenas seu disfarce normal seria bom o suficiente para despistá-los. Law também era famoso, mas não entraria na luta se necessário. Afinal, ele era fuga de emergência. Seus poderes melhoraram muito desde sua volta a Skipieia. O cirurgião da morte não gostou de quão inútil ele era na masmorra, então fez questão de treinar seus poderes. Então ele estava confiante em teletransportá-los, trocá-los se necessário. Mas isso não era tudo, ele também era o apoio caso as coisas ficassem ruins. Se os fuzileiros navais conseguissem atacar Going Merry, ele e Nami deveriam ser capazes o suficiente para lidar com isso. Todos os chapéus de palha tinham uma semelhança, todos usando máscaras de gás, feitas com a habilidade de bordo de Nami. Eles não queriam ser nocauteados como da primeira vez, então vieram preparados. Nami conduziu o Going Merry perto da cerca de ferro, enquanto a tripulação se preparava. As coisas estavam prestes a ficar complicadas.
Naquele momento, vários fuzileiros navais ali estacionados avistaram o navio pirata e anunciaram que iriam bombardeá-lo. Não importava, é claro, pois Akshan e Cricket avançaram e com um ataque combinado defenderam o Going Merry. A essa altura, Usopp e Jin já haviam partido para a ilha principal, sem serem notados pelos atacantes fuzileiros navais e agentes do governo mundial. Quando Going Merry se aproximou da cerca de ferro, Law cortou o portão com a habilidade da Akuma no Mi, fazendo com que o pequeno navio entrasse. Vários navios da marinha que estavam atracados no portão da frente também dispararam suas armas contra Going Merry, mas Nami veio com suas construções de bordo, protegendo o navio e atacando as embarcações marítimas. Toda a força do governo mundial da ilha tentou atacar o navio, mas falhou miseravelmente. Mesmo assim, seus números eram um pouco irritantes. Se os principais lutadores da tripulação estivessem aqui, a maioria deles poderia ser eliminada por uma explosão do Haki do Conquistador, mas havia outras maneiras de impedir o ataque em curso. Gente, me deem um tempo, vou tentar alguma coisa, disse Nami, enquanto os outros deram sua resposta afirmativa. Aiza olhou curiosamente da cabine do capitão quando a guerra entre fuzileiros navais e piratas começou. Ela se sentia impotente por não ser capaz de fazer nada, mas sabia que às vezes era melhor confiar nos amigos. Nami veio na frente e esticou ambas as mãos para frente. Uma bola de bordo laranja começou a se formar em suas mãos, à medida que começou a crescer e encolher rapidamente. Era como se Nami estivesse condensando uma grande quantidade de bordo na construção em forma de bola de basquete. Depois de alguns segundos estava pronto, e Nami gritou, Maple Meteor. Com isso, ela lançou a construção em alta velocidade para o céu. Subiu tão alto que rompeu as nuvens, passando por cima delas e por um tempo nada aconteceu, mas logo voltou em tamanho massivo. E o tamanho parecia estar crescendo rapidamente à medida que começava a cair em direção ao portão principal da ilha. Ao ver a construção do meteoro gigante, chamou a atenção dos fuzileiros navais próximos e dos agentes do governo mundial. Até os atuais chapéus de palha ficaram impressionados com o tamanho daquela coisa. O chamado meteoro tinha pelo menos 4 vezes o tamanho do Going Merry. Isso deve ser uma distração suficiente, certo? Nami perguntou docemente, piscando para seus companheiros de tripulação de queixo caído. Coletivamente, os chapéus de palha engoliram em seco e fizeram uma anotação para nunca irritá-la. Os fuzileiros navais e os agentes do governo mundial, por outro lado, fugiram para salvar as suas vidas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.